Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um capítulo do podcast Mente Infinita. E hoje trouxemos um convidado muito especial, que é médico, psiquiatra, para conversarmos e dialogarmos sobre temas nesse universo da psiquiatria e da psicoterapia. Então, hoje vamos abordar sobre o universo da psiquiatria nesse campo da sociedade atual, as demandas que existem e as interações que existem entre as demandas do sofrimento humano e os caminhos que você que está aí do outro lado pode acessar, sim, buscar ajuda, buscar apoio, que seja através da psicoterapia, que seja através da psiquiatria ou de um tratamento e de um tratamento multidisciplinar, que a gente chama, com vários profissionais atuando para lhe ajudar. Então, vou pedir para o convidado de hoje se apresentar, doutor Tiago, a voz aí, o espaço é seu, para você falar sobre você, sobre com o público, né, com ah, os espectadores, né, que desejam conhecer um pouco mais sobre você. Pode se apresentar. Tranquilo. Boa noite a todos. Eu sou Tiago Ferreira, né? Obrigado pelo convite, doutor Will. É um prazer estar aqui, né? Eu sou médico de formação pela Federal, fiz a residência de psiquiatria pela Prefeitura do Recife e estou nessa prática clínica, né, da psiquiatria, faço uma formação, uma pós-graduação em terapia cognitivo comportamental também, Que é o o TCC, né? TCC, exato. E gosto bastante do que faço. Muito bom. Não é querendo puxar a sardinha, mas falando um pouquinho nisso, Aham. que realmente eu sou apaixonado pela saúde mental e eu acho que cada vez mais isso está em alta, né? É importante falar nisso, que é um campo que está sendo reconhecido mais recentemente, né? Sim. Importância. Muito bom, muito bom. E como começou o seu interesse, doutor Tiago, pela psiquiatria, pelo estudo da saúde mental? Você iniciou sua jornada como estudante de medicina, depois formou como médico. E como foi esse interesse? Ou surgiu já desde lá de trás esse interesse sobre a saúde mental, sobre a psiquiatria em específico? Como foi que começou? Isso é interessante. Eu acho minha jornada um pouco atípica, porque na verdade eu tenho interesse pela saúde mental, diria, desde a adolescência. Uhum. Eu sequer sabia que psiquiatra era médico de formação. Não sabia que era uma especialização, achei que era uma área à parte. E tendo contato com saber que a gente tem as angústias da gente, né, nesse processo de desenvolvimento, saber que existe ansiedade, Sim. que existem incertezas, eu tive interesse por estudar isso e ver de que forma eu podia me aprofundar nisso e talvez ajudar um pouco os outros nesse processo. E foi interessante que começou com uma busca mais por autoconhecimento, Uhum. né? Acredito que aí no processo da faculdade, realmente em medicina, que eu me visualizei na prática disso no futuro. E cheguei dessa forma não tão típica onde estou hoje. Primeiro, a psiquiatria me atraiu, depois eu percebi o caminho que eu tinha que trilhar até ela. Sim. Tive dúvida no caminho se eu queria fazer outras áreas, né? Acho que muitas áreas da saúde são fascinantes, mas de me enxergar na rotina realmente aí foi a primeira e estou muito feliz com a minha escolha. Que bom, Tiago. Como é bom, eu sempre falo isso para os pacientes, também colegas, amigos, amigas, que como é bom trabalhar com o que a gente gosta de fazer, que a gente ama fazer, né? Eu sempre menciono aqui, vez ou outra, sobre aquela frase de Confúcio, né? Encontre o que você ama e nunca mais trabalhe, ou então tem algum de sabor com aquilo que você escolheu como profissão. E realmente eu amo o que eu faço e observo isso aí, pelo que você está falando, você ama o que você faz. Sim, Então, quando a gente ama o que a gente faz bem feito, né? com Né, certeza. Tiago? E já adentrando os temas de hoje, né? Já que você se apresentou, e a gente vai seguir esse raciocínio, essa linha de raciocínio, e vamos falar sobre a psiquiatria, que é um assunto que ele é considerado até muitas das vezes desconhecido e por alguns ângulos até tabu, Uhum. talvez seja esse nome, ou algo que, como a gente estava falando dos bastidores aqui, é algo que parece que é algo velado, né? Quem procura um psiquiatra ou um psicoterapeuta é porque ele tem alguma loucura, né? Algo assim. Então, pode ser um caminho para a gente iniciar hoje, né? O que é que você, a sua interpretação sobre esse conceito antigo, Sim. porém ainda tão presente hoje, doutor Tiago, o que é que você poderia fazer? Falar sobre essa abordagem?
Eu acredito que é um paradigma em construção, Uhum. né, da saúde vista como algo integral. Algo que, de anos, se aborda a importância da saúde física, de atividade física, pouco tempo depois da questão da alimentação, de sono adequado, Uhum. e acho que a saúde mental foi meio deixada de lado. Diria até que junto da saúde mental tem surgido outras preocupações também com saúde que são tão importantes quanto para a saúde integral. Você falou hoje em saúde física, saúde mental, saúde espiritual, né? Uhum. Então, outras questões que estão entrando em pauta. Que hoje a medicina está olhando com outro olhar esse lado espiritual, É exato. não é verdade? Tão importante quanto. E surgem novos estudos, novas visualizações no mundo inteiro Sim, com esse olhar, sim. Perfeito. sobre o lado espiritual. Tão Uhum, importante quanto os outros com certeza, prismas do cuidado com a saúde, não é? com certeza. E hoje, como é que você considera que a psiquiatria ela enxerga essas demandas atuais da humanidade? Por Sim. exemplo, na minha área, como psicanalista, nós visualizamos sempre Freud Uhum, falando ali nas obras dele as dores emocionais de uma sociedade que na época dele é uma sociedade que vivia muita repressão, né? sim, Principalmente quanto às mulheres e por aí sim. vai. Existe muita figura patriarcal, até pela criação de Freud. Quando a gente começa a observar a criação dele, a gente sabe que ele foi uma estrutura bem patriarcal. Na época dele era comum. Então, hoje, será que a gente poderia fazer uma comparação daquela época, 1800 e alguma coisa, para o mundo atual em termos de dores emocionais, doutor? Será Sim, que existe essa comparação? existe. Eu acredito que existem dores atemporais, né? Certo. Dores existenciais, dores no sentido da busca permanente por um sentido da vida, Uhum. pelo que é felicidade, questões que são cada vez mais faladas. Sim. E essas muitas vezes eram sobrepostas por dores mais imediatas, né? Fome, doença, questões que lá atrás, a questão da qualidade de vida, por vezes, podia ser tão pobre que não se chegava a ter espaço para o sofrimento existencial diante do sofrimento muitas vezes físico, né? Uhum. Sofrimento em qualidade de física mais imediato. Certo. Eu acho isso bacana da gente pensar, porque existem paradigmas envolvendo a questão da saúde mental. Claro, a gente vê a saúde mental hoje sendo mais falada no mundo, a gente vê que houve um crescimento de transtornos de ansiedade, de depressão, ou no mínimo um maior diagnóstico, porque as pessoas estão se permitindo buscar. Certo. E a gente vê que à medida que os países se desenvolvem, a gente também tem visto em estudos que, apesar de qualidade de vida maior, existe ainda uma predominância desse tipo de transtorno nessas populações socioeconomicamente mais desenvolvidas. Certo. Então, as dores existenciais existem apesar da qualidade de vida da sociedade nesses locais ser proporcionada. Interessante que eu atendo, e você também, doutor Tiago, atendemos pacientes do mundo inteiro e observamos que isso que o doutor Tiago está trazendo, ele é presente, seja pacientes do Brasil ou pacientes do exterior. Então, essas dores, elas não têm fronteira, não tem nem cultura, o idioma também, Sim. que a gente atende também outro idioma, inglês. E essas dores, elas são presentes na sociedade, na humanidade. Atendi recentemente uma paciente de um país, não vou citar o nome para não quebrar a ética, Sim. mas de um país considerado um dos mais desenvolvidos do mundo. E interessante que essa paciente abordou essa questão da dor, da solidão, dor, do excesso de luxo, glamour, riqueza demais e que as pessoas são solitárias. Então tem muito a ver com o que você trouxe agora, doutor, nesse seguinte sentido, que independente se a pessoa tem bens materiais, se são países evoluídos, mais aculturados, né? Isso é polêmico também, porque o Brasil tem muita cultura, Sim. porém no seguinte sentido da leitura, do estudo, do acesso, mas mesmo assim não se encontra a felicidade tão buscada. Esse pote de ouro no final do arco-íris, né? Sim. Mesmo vivendo num país considerado o de primeiro mundo
E, e eu acabei também de chegar de fora, e eu observei isso, esse semblante onde todos estão correndo, tudo é para ontem, num país de primeiro mundo. Sim. Aí eu posso falar que eu estava na Suíça, fazendo treinamento também, participando de treinamentos, e lá observava pessoas que estão ali correndo o tempo todo. Não está muito diferente de você ir para São Paulo, por exemplo, do centro de São Paulo, da Vila Paulista, ver o pessoal correndo com aquele semblante. Está correndo para onde, né? Aham. Então, o que seria isso? Seriam as dores que Freud, que todos os estudiosos da saúde mental, os psiquiatras, médicos, psicoterapeutas, vivenciavam aquilo, tratavam aquilo, que estão presentes hoje, seria isso? Do mesmo modo? Talvez não do mesmo modo, Certo. mas em mesma importância. Tem importância. A A dor é a gente, mesma. é, a dor é a mesma, às vezes manifestada de formas diferentes. O que é que a gente vê? Uma sociedade cada vez mais imediatista. Uhum. Uma sociedade em que, apesar da questão da qualidade de vida, mais feito você disse, tudo é para ontem. Se demanda muito de carga de trabalho, de sucesso, de desenvolvimento, inclusive intrapessoal, né? E isso gera uma angústia também, uma angústia de que, mesmo que sua vida esteja visivelmente, assim, ao olhar dos outros, que isso também é uma questão polêmica, né? O que é perfeição para cada um e o que é objetivo para cada um. Mas um Certo. outro pode olhar a sua vida, acreditar que ela é perfeita, que você não teria problemas diante daquilo, e ser um estilo de vida que, para você, pode ser prejudicial ou até adoecedor, Sim. pela sobrecarga das demandas e desse mundo que tem exigido cada vez mais de nós, né? E, inclusive do profissional, que nós estávamos falando nos bastidores sobre a demanda do profissional de saúde. Sim, exato. Uma, uma carga bem extensa, né, doutor? Sim, E cada vez mais, até os profissionais de saúde mental, física, sem tempo. sim, de fato, sem tempo para cuidar de si, sempre na obrigação, na cobrança de cuidar do outro, Uhum. e que de fato é importante, afinal é a profissão de quem cuida de saúde, né? Cuidar Sim. do outro. Mas entender que para poder cuidar do outro com qualidade, para poder exercer o amor, inclusive pela profissão, você tem que cuidar de si também. Então a gente vê uma sociedade que, de certa forma, negligencia isso, né? Prioriza que você cumpra seu trabalho, que você cumpra suas metas, e esquece um pouco que você tem que cuidar de si para poder dar isso ao outro também. Uhum. Você observa isso no meio da psiquiatria, por exemplo, que existem profissionais que, ao passo que vão ali emergindo no trabalho, as demandas, terminam esquecendo de si. Sim, Muito comum. muito comum também na psiquiatria, diria até que é universal. É Diria mesmo. que isso é uma questão que não tem fronteira de profissão, nem de estilo de vida, né? Eu acho que muito poucas pessoas hoje se dão, digamos, ao luxo de cuidar primeiro de si, né? Que eu acho que isso é um luxo no sentido positivo, né? De poder primeiro olhar para si, primeiro garantir que você está bem, para antes cuidar das demandas que são tão urgentes e necessárias, sabe? Sim, sim. E aí tem aquela questão da máscara de oxigênio. Sim, Como é que você vai cuidar bem do outro se você não coloca a máscara de oxigênio primeiro? ex- E o avião está caindo, você bota a máscara nos outros e esquece de si. Morre, né? exatamente, morre. Isso é, E a gente tem aí uma abordagem, estamos no mês sim, especial da saúde mental, que é o mês de setembro. sim, E mesmo no meio, que é algo também bastante polêmico, isso, mas é importante a gente citar aqui, é importante a gente falar sobre esse tema, sim, que da responsabilidade, do autocuidado, desse autoamor, mesmo profissionais de saúde mental. Como o doutor Tiago, que é psiquiatra, eu sou psicanalista, e nós buscamos, na medida do possível, esse cuidado também. Por quê? Quando você deixa de se cuidar, você termina colocando a máscara de oxigênio em várias pessoas e termina definhando. E você pode, sim, entrar num tipo de transtornos, em desafios voltados para no dia a dia mesmo, e você vai sendo atropelado por tudo, porque o tempo vai ficar assim, ele é escasso mesmo, e as demandas vão vir, não vão parar de chegar, né? Os boletos não param, né, sim, Tiago? sim, Né, doutor? E aí você pode ser engolido por essa sociedade onde tudo cada vez é para ontem, cada vez mais, tudo está de muito fato, acelerado. de fato. E hoje, por exemplo, eu atendo em uma clínica, doutor, você deve ter visto já
essa convivência diária na sua clínica também, que há profissionais que num dia só atendem mais de 40 pessoas, 40, 50 pacientes. E a demanda cada vez maior, né, e depende da especialidade. E eu já me paro para conversar comigo mesmo, como é que a pessoa vai ter qualidade nessa condução para ela de saúde mesmo? Sim, Como é que é isso, né? Como é que ela consegue ter qualidade psíquica ali? Não estou falando do lado profissional, porque sim, há sim, pessoas que têm habilidade técnica ali para. sim, Mas será que ela está feliz atendendo tanta gente naquele dia? De repente sim, poderia espaçar um pouco mais, né? com certeza. Ir para jogar um tênis, ir para academia, daqui a pouco eu volto, atendo a outra metade. Exato. Não É, se tem tempo. Eu já ouvi relatos de profissionais de saúde mental, até professores mesmo da medicina, que me falaram, até já houve convidados aqui, falou que não tem tempo nem de levantar para tomar água. sim, Aí, daqui a pouco tá com problema renal sim, também, porque não sim, tem tempo de tomar água, não tem tempo de ir no banheiro também. Como é que é isso hoje, né? exato. Para um profissional? É uma bronca, meu amigo, É uma bronca. porque a demanda é muito alta, Uhum. né? Você é cobrado, a depender do espaço, é claro, a depender da situação, Sim. para justamente suprir essa demanda em termos de volume. E muitos profissionais até conseguem, mas é feito, você está dizendo, às custas de quê, né? Eu gosto até de brincar um pouco com essa questão de perguntar para os meus colegas se você já parou para respirar, sabe? Parar um Você pouco. respirou hoje, né? Isso, parar um pouco assim, 30 segundos entre um Sim, atendimento e outro sim. e só respirar, sabe? Aham. Porque isso às vezes dá um reset, dá uma tranquilidade quando você está naquele alvoroço de fazer tudo ao mesmo tempo, Sim. né? E a gente vê consequências de não fazer coisas simples assim. Feito até você estava dizendo, essa questão de atender 40 pessoas em um dia, 50 pessoas, isso é uma questão irreal. Uhum. Porque por mais que você consiga fazer aquilo com qualidade, por mais que Sim, pode ser possível, sim. mas às custas de quê? Porque cada pessoa que você toca, cada indivíduo é um universo. Existe uma demanda. Existe algo que você, como pessoa, acaba inevitavelmente absorvendo um pouco, porque ninguém consegue se Sim. distanciar, se desligar totalmente do que está ouvindo, né? A gente chama na psicanálise da transferência. Você Exato. termina existindo a transferência. Exato. E a transferência é algo que de fato existe, a gente sabe. E como é que você lida com essa transferência de 50 pessoas em um dia, Uhum. né? Sem absorver tudo, sem sair dali, se desligar, chegar na sua casa, no seu momento de repouso, para conseguir balancear essa sobrecarga de 50 transferências em um dia, vamos chamar Sim. assim. É a transferência contra a transferência, né? Isso, Que é o terapeuta, o psicoterapeuta se envolve naquilo ali exato. e Aí tem a começa a se misturar transferência com as livre. coisas dele, os conteúdos dele. E aí, Exatamente, como é que aquele profissional ele lida com isso? exato. E aí uma pergunta também que Sim, pode ser até interessante, uma curiosidade. O psiquiatra faz psicoterapia? faz. Ou deveria fazer. Aham. Eu sou um defensor universal da psicoterapia. Que legal. Eu digo, eu acho que é muito perigoso a gente generalizar tudo, Sim. né? Generalizar qualquer coisa, na verdade, mas qualquer pessoa que me pergunta, Uhum. eu defendo que faça psicoterapia. Sim. Porque eu acho que a gente sempre está em processo de autoconhecimento Uhum. e de desenvolvimento. Eu acho que quanto mais a gente faz um processo de psicoterapia, mesmo que não tenha uma angústia visível, algo imediato para ser solucionado, mas é algo que traz qualidade de vida. Uhum. Então eu recomendo a todo mundo e o profissional que trabalha com isso, eu acho que é fundamental ter esse cuidado consigo mesmo também. Muito bom, Tiago, muito bom. E na minha área da psicanálise, o correto, viu? O correto é ter, Sim, tenho a supervisão, que ela continua comigo sempre, quando tem um caso específico, que eu preciso de uma orientação até digerir mais aquilo, e é levado para uma supervisão, que a gente chama uma, uma profissional experiente, ou um profissional mais experiente, com 30 anos de profissão, 40, e aí ele tem uma condução ali de realizar uma supervisão com você. É uma abordagem para trazer uma visão diferente e tratar desatar alguns nós do terapeuta. sim, E eu sempre costumo falar, e sempre abordo aqui no Instagram, em todos os lugares. O terapeuta, o psicoterapeuta, o psiquiatra, quem lida com a saúde mental precisa estar o tempo todo sendo cuidado, sim, se terapeutizando. Porque para você cuidar de vidas, de mentes, de forma qualitativa, você precisa, sim, estar o tempo todo sendo cuidado. E, e com isso,
Tiago, existe a supervisão na psicanálise para oferecer segurança e também tem o meu analista. Sim, Então, eu sou analisado o tempo todo. Tem duas pessoas cuidando de mim. sim. Não estão aqui, né, atrás de mim, mas estão cuidando de mim para eu cuidar. Então, o psiquiatra também está nesse circuito de ser cuidado, estar com Com esse certeza, acompanhamento, não com é, Tiago? certeza. Eu também Uma tenho, curiosidade. eu também tenho quem cuida de mim Então, pronto. e acho que é fundamental. Isso, é fundamental. E com isso a gente enriquece a condução no consultório. Sim, Até a questão do momento, opa, vou parar um pouco, sim, porque aí eu já estou fazendo aí a contratransferência, meus conteúdos já estão, opa, vou segurar aqui, porque exato, acende a luzinha vermelha, é importante. exato. E pegando o gancho com esse ponto, Tiago, a gente está até conversando nos bastidores, que a gente precisa até fazer mais exercício, né? Sim, Por conta do tempo. sim, exato. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Então, eu sou uma das pessoas que preciso fazer mais exercício. Tiago também tá, o doutor Tiago estava comentando sobre isso. Sim, sim. E podemos falar sobre o tema da multidisciplinaridade ou tratamento multidisciplinar com a psicoterapia e a psiquiatria. O que você poderia falar sobre isso, sobre esse ponto, desse termo, tratamento multidisciplinar para a saúde mental? Perfeito. Acredito que esse termo abrange duas questões, tanto em termos de ser multiprofissional, quanto de ser em mais de uma área, Sim. né? Multiprofissional, quando a gente foca em saúde mental especificamente, vamos abordar aí a questão de um cuidado que pode ser medicamentoso, né, através do psiquiatra. É uma possibilidade, não é a única. Sim. Existe a possibilidade do tratamento em psicoterapia, né? Bem como outras formas de terapia, terapia ocupacional, por exemplo. E existem os outros cuidados que a gente deve ter também, com a questão do corpo, que isso também reflete na saúde mental. Então, cuidado com a alimentação, exercício físico e sono. Sono, né? Acho que são alguns dos pilares para a gente ter uma saúde mental de qualidade. Porque se alguma coisa no corpo da gente não está bem em equilíbrio com o resto, né, seja alimentação, sono, seja a questão da saúde física, a disposição, por exemplo, isso pode refletir perfeitamente no humor, na ansiedade, por exemplo. Você, como médico psiquiatra, observa que aquele que é tratado de forma multidisciplinar tem menos tempo de recuperação, o tratamento é mais efetivo, você observa isso? Sem dúvida. Uhum. É algo que eu observo que, por exemplo, a gente vai iniciar um tratamento medicamentoso para depressão, Certo. que aí a gente preconiza algo inicialmente de 6 a 9 meses, mirando aí normalmente em um ano, Certo. certo? Que é um tempo que, simplificando, o corpo da gente precisa para tirar uma medicação, se a gente iniciar, e o corpo assumir aquela função de manter a gente equilibrado com relação a algo que não estava tão bem antes. Certo. Então, digamos que a gente trata uma depressão com medicação, mira nesse tempo. Esse tempo pode até nem ser tão menor. Por exemplo, da gente manter a medicação por uma questão de segurança, por uma questão de preparar o paciente para o desmame, né, da medicação, e ele se sentir confiante daquele processo e conseguir parar e se sentir bem. Mas é uma diferença, por exemplo, de alguém que pode levar 5, 6 meses para estabilizar, e eu vejo gente voltar muito melhor, muitas vezes em um mês, Com um tratamento com um multidisciplinar. tratamento multidisciplinar. Gente Certo. que inicia mudanças no estilo de vida, no sentido de atividade física, melhor alimentação, psicoterapia. Sim. Então, isso eu vejo todos os dias. Saber quem realmente se implica no processo e tem a oportunidade de fazer isso dessa forma, tem uma resposta, no mínimo, muito mais rápida, no sentido de melhorar dos sintomas. E isso ajuda, inclusive, a não abandonar o tratamento. Sim. Porque é algo que, inclusive, é muito. Um fator de abandono de medicação é justamente a ausência de melhora ou a persistência de efeitos colaterais que desestimulam a pessoa que está utilizando aquelas medicações, né? E esse ponto não seria a falta da busca do entendimento mais amplo da mente, do cuidar? Por exemplo, eu, na condução do consultório de psicanálise, da psicoterapia, conforme você já sabe, já enviei alguns pacientes, a gente tem essa interação Sim, com o psiquiatra, médico psiquiatra, e vice-versa, né, com a sim. psicoterapia. E esse, esse, esse campo, né, que se abre no cuidado da saúde mental dos pacientes, aquele que não se cuida, como você falou agora, não tem essa amplitude, tem mais dificuldade, então, Normalmente sim. no tratamento, né? Normalmente sim. A gente não pode estabelecer regra porque vai ter gente que vai ter uma resposta excelente, só a medicação, por exemplo. Da mesma forma como tem gente que sequer precisa de medicação, né? Feita a gente até estava conversando um pouco, Sim. pessoas com quadros que
são perfeitamente tratáveis pela terapia, ou que a terapia, inclusive, é a primeira linha de tratamento, a medicação entra para ajudar. Uhum. Mas fato é que não é a maioria das situações para os casos moderados a graves. Sim. São situações que a gente vê o quanto é fundamental ter essa interação multidisciplinar, né, no cuidado. Uhum. E, Tiago, você falou algo muito importante. Essa multidisciplinaridade, ela envolve também, fica um alerta que o doutor Tiago está trazendo, que é nutrição, cuidar da questão física, atividade física, cuidar com a psiquiatria, claro, com a intervenção medicamentosa do médico, habilitado para isso, como o doutor Tiago, ele é médico psiquiatra, é o profissional que ele é habilitado para receitar remédio, medicamento, de acordo com a demanda, como ele falou, depende do caso, né? Possa ser que o paciente nem precise. E até o psiquiatra também ele faz um apoio psicoterápico ali, Sim, não é isso, Tiago? sim. Tem a questão também do cuidado, além do físico nutricional, que eu já citei, Sono. o sono, muito importante, né? Essa questão do sono, que a gente pode falar já já um pouquinho, mas e também que a gente estava comentando aqui do lado espiritual, Sim, faz parte desse processo. faz. E não tem nada a ver essa abordagem que as pessoas se confundem, é determinada religião, algo assim, de forma alguma. O cuidar do lado espiritual, muitas das vezes até eu vou caminhar, olhar para a natureza e me conectar com a natureza, já está cuidando do espírito, Exato. não é, Tiago? Não precisa você estar seguindo alguma doutrina, alguma religião. Perfeitamente. Se alguém se adapta bem a determinada religião, ótimo. Exato. Porém, não precisa exatamente seguir aquela cartilha, né? Se a gente parte até da definição do que é espiritualidade, Sim. né? No sentido dessa questão de cuidado, seria uma busca por sentido da vida. Certo. Então, seria algo nesse sentido, justamente desse caminho, dessa busca. E isso feito, você disse perfeitamente, meu amigo. Não é relacionado à religião especificamente. Sim. Pode perfeitamente ser a pessoa ser motivada por algo que as suas crenças religiosas lhe trazem esse sentido. Mas pode ser uma conexão consigo mesmo, com a natureza, com a família. A espiritualidade de alguém pode estar relacionada perfeitamente ao seu trabalho ou às pessoas que moram no seu ambiente Sim. de convívio, certo? E isso é uma busca, acho que impreterível. Algo que foi deixado de lado por tempo demais até. E a gente vê que quando as pessoas têm um sentido de viver e têm algo que motive de fato, facilita todo o resto da questão do cuidado, né? Uhum. Então, existe prismas aí do cuidado. Sim. A gente observa aqui que existe prisma. E é notório no consultório, a gente observa isso diariamente, no consultório do Dr. Tiago, que é da psiquiatria, eu do lado aqui da psicanálise, na área da psicoterapia, a gente observa que aqueles pacientes que são tratados de forma multidisciplinar, com vários canais, né, de tratamento, conforme expliquei aqui, os canais, têm uma ascensão, uma melhora muito mais rápida do que outros que não buscam. Porque eu costumo falar, não existe uma tábua de salvação só em um caminho. Hoje a gente está vivendo uma sociedade de tamanha complexidade, até estávamos comentando sobre a questão, hoje as crianças estão aí mergulhadas em telas, né? Excesso de telas, excesso de celular, excesso de mídias, excesso de informações. Isso causa um desajuste, né, psíquico aí, que a pessoa precisa estar preparada. E esse lado multidisciplinar dá essa sustentação para o indivíduo, né, doutor, até entender de forma mais clara Sim, o sentido da vida, o que é quem eu sou, sim, para onde eu vou, onde eu Sim. estou, sim. de onde eu vim. E isso gera uma segurança, né, doutor, Perfeito, para o paciente. perfeito. E você encontra essa resposta em vários canais, vários ângulos. Sim, sim. Não é isso? Formas. Com certeza. Não existe essa questão do só é ali o caminho. Não de forma alguma. Aham. Inclusive, eu acho que a gente deve prezar realmente pelo que é importante, pelo que é válido para cada indivíduo. Eu acho que parte, inclusive, do papel da gente como cuidador, Sim. como terapeuta, Sim. deve ser muito bem, deve praticar isso, né? Aham. Que não existe uma fórmula mágica, não existe algo que se faça para todos os pacientes, afinal, cada pessoa é uma, né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem sua posição diante de si, diante do mundo. E a gente deve prezar por conhecer esse lado da pessoa, né? Como um ser humano integral.
Muito bem. E aí a gente fecha esse raciocínio até na sua área, né? Você falou sobre isso. Nem tudo, doutor Tiago, é necessária a medicação. Sim, Nem todas as questões são necessárias, perfeito. né? Então a gente tem esse cuidado multidisciplinar até para enxergar por esse prisma, Perfeitamente. não é isso? Perfeitamente. E ir para o psiquiatra não significa que você obrigatoriamente vai tomar remédio. Sim, Não precisa ter medo. sim. Ele vai fazer uma avaliação seguindo todo um estudo, todo o lado técnico dele, para inclusive lhe conduzir se você precisa ou não tomar medicação. Então é muito importante ter esse discernimento. É um cuidado de vários profissionais para lhe ajudar. Principalmente em casos como a depressão, que ela está tão presente, Perfeito. né, doutor Tiago? Quais são os transtornos, vamos dizer assim, que são mais comuns hoje que está presente nos consultórios? Quais são esses transtornos da sociedade atual? Sem, Chegam mais. sem dúvida, existem transtornos importantes no sentido de gravidade, né? Não desapareceu do mundo a presença de transtornos como esquizofrenia, como Sim, bipolaridade, sim, mas eu diria que cada vez mais a gente vê, inclusive buscando ajuda, que talvez fosse uma população que outrora não buscasse, sim, não aceitasse, tivesse as resistências, né, sim. com relação a esse processo, mas transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos relacionados ao sono, e que, feito você muito bem estava dizendo, não quer dizer que a gente vai precisar passar uma medicação para eles, principalmente se forem mais leves. Uma questão que mudanças de estilo de vida, muitas vezes, que um processo de terapia perfeitamente ajudam a controlar os sintomas e trazer uma vida mais funcional para essas pessoas. E eu gostaria de incluir também essa questão que a gente estava falando da loucura da sociedade de hoje, no sentido de demanda, de pressão. Sim. Que a gente vê cada vez mais transtornos relacionados a trabalhadores de turnos, plantonistas, né? Plantonistas, enfermeiros, técnicos, médicos, que têm inversão do ciclo do sono, né? Sim. Acabam tendo uma insônia de noite, acabam tendo mais sonolência durante o dia. E isso não é fisiológico, né? Não é o que o corpo da gente está preparado para ter. Então são pessoas que trabalham tanto de forma invertida, horas muito contínuas, sem um repouso adequado, que tem prejuízos com relação a isso, porque o corpo diz, não, é de noite, eu deveria descansar agora. Então por que que essa pessoa está mais ativa do que durante o dia, está tendo mais exposição à luz? E o corpo fica confuso nesse processo, né? Então a gente vê isso trazendo prejuízos também, por exemplo. Então, E essa questão, por exemplo, a gente visualiza muito pessoa que trabalha em shopping, sim, que não sabe. Já conversei, já tive alguns pacientes que passaram anos no shopping, e é uma dificuldade que é bem comum, que falam não sabe o que é dia e o que é noite. Só sabe que pergunta ou é o relógio ou que horas são. Não sabe. hum, Isso atrapalha que o doutor Tiago está explicando, que é um ciclo, né, chamado ciclo circadiano, sim, que aí o corpo, de alguma forma, reconhece essa questão do sol, né, de trabalhar com a questão das vitaminas, né, D, sim. é isso, e outros tipos de Tem a ver com a questão da melatonina, né? Que se fala cada melatonina. vez mais. E tem toda a parte do corpo que ele vai reagindo Sim, esse dia, essa noite. sim. Então, tem um circuito comum Uhum, às pessoas que é o que o doutor Tiago está explicando. As pessoas se envolvem tanto no trabalho, passa madrugada no trabalho, vira os plantonistas na área médica, outros que estão aí com também empresas e companhias que também tudo é para ontem, tem sim, que fazer tal relatório, e você termina perdendo sim. o horário de comer, o horário de dormir, do sono. E me fala um pouquinho, doutor, sobre essa questão do sono. É interessante, eu acho que é um tema bem comum. O sono, ele é preponderante na saúde Sim, mental. sim, de fato. O sono, ele pode ser visto como um dos pilares para a saúde, eu diria, no sentido de que um sono de qualidade é fundamental para a pessoa ter funcionalidade, Sim, para ter disposição. sim. E o sono a gente tem que ver como não apenas o que é comum da gente pensar que são as horas de sono, mas a qualidade desse sono é Certo, importante. certo. Então, por exemplo, existem diversas questões relacionadas a isso, como eu posso me acusar com relação a isso da Sim, questão de excesso de café, sim. né? Ó, Até o algo que café. eu Eu nem comentei toquei no café recentemente. aqui. Eu tomei um Já pouquinho, tomei muito café. sim. E aí a gente brinca com isso, mas é muito comum de pessoas, por exemplo, feito eu acreditava até pouco tempo atrás. Não, eu Sim. tomo café de noite e durmo, então não me É. atrapalha. E atrapalha? Atrapalha. A questão é que a gente acredita que não, mas atrapalha. Por quê? Certo.
Veja como o sono é interessante. Você pode até tomar café e dormir a mesma quantidade de horas. Certo. Mas o sono, ele tem ciclos. Ele tem fases que o corpo da gente passa de uma para outra, que propiciam que primeiro a gente se desligue um pouco da atividade externa e a gente entra no sono mais leve. Cada vez mais a gente vai aprofundando para entrar no sono mais profundo, que é onde de fato o corpo e a cabeça descansam um pouco mais. Certo. E aí, se a gente toma um estimulante feito café depois de algumas horas da tarde, então o recomendado é que você tome de manhã até no máximo de tarde, Uhum. a gente tem um prejuízo nesse ciclo. Então a pessoa até dorme, Uhum. dorme horas, às vezes até mais do que dormiria normalmente, pode acontecer, mas acorda cansada, porque aquele sono não foi legal. E isso a gente vê como, por exemplo, um predisponente para quem já teve história de alguma dificuldade com relação à ansiedade, com relação à depressão, que às vezes a primeira coisa que vai se alterar é o sono. Ele Uhum. pode ser um sinal de que algo não está indo tão legal na saúde da pessoa, na rotina da pessoa, acender esse alerta. Então é importante a gente ficar atento a isso também. Então, o sono, quem estiver escutando do outro lado, observe aí, o sono, ele é um sinalizador, uma luzinha vermelha Sim, para, inclusive, desenvolvimento. Opa, tem alguma coisa aí. E sim, o psiquiatra, ele enxerga como algo, ou está adentrando um processo depressivo, ou algum transtorno de ansiedade, sim, algo assim, não é? E é interessante essa questão que o doutor Tiago abordou, que o sono, ele, no âmbito da psicanálise, é um dos. É conhecido, até Freud tem a interpretação dos sonhos, ele aborda ali, ele como médico aborda alguns pontos que é onde você descansa a mente. E o sonho, ele é uma forma de repousar e processar aquilo que você visualizou durante o dia e tá ali sonhando, né, para poder processar o seu dia. É sim, uma forma da mente até descansar, repousar. sim. Que a mente, o cérebro ele não para, né, doutor Tiago? É, exato. E aí existe esse sono que o doutor Tiago falou, que é o sono reparador. É muito comum chegar no consultório, psiquiatria e também da psicoterapia, pacientes que, poxa vida, eu estou até tomando uma medicação para dormir, só que eu acordo no outro dia hiper cansado ou cansada. Sim, Porque não existiu justamente esse sono reparador. exato. Existe um gráfico que o doutor falou um pouquinho, que é o sono, né, doutor? REM, né? Isso, que Sim, ele descansa. sim, E quando esse gráfico do sono ele não chega lá a repousar, ele fica numa reta, né? sim, E sim. uma reta significa dormir de 10 da noite com remédio, né? Isso, Aham. e chegar de manhã não descansou, porque não foi lá Sim. embaixo. Não é isso? Trazendo uma curiosidade com relação a isso, né? A gente tem o sono REM e não REM. Certo? A gente tem passagens entre esses graus de sono, né? Inclusive, feito eu estava comentando um pouco do sono leve para o sono mais profundo. Pronto. E aí não só é importante ter as fases, como a duração das fases é importante. Então, cada vez mais as pessoas estudam isso e veem que tanto ter essas fases, ter uma ciclagem entre as fases do sono, feita a gente chama mudar de uma para outra, Sim. quanto o tempo em cada uma, são indicadores da qualidade do sono. Então é normal a pessoa ficar nessa variação É normal. Dentro do sono de do noite, sono. e que, por exemplo, a pessoa pode variar, pode ter um momento um sono mais profundo, depois mais superficial, o que não quer dizer que a pessoa vai acordar durante a noite. Sim, para ir no banheiro. Isso, exatamente. A pessoa pode até estar ali quase desperta, né? Mas um sono super leve, Uhum. mas não é interrompido esse ciclo do sono. Sim. Uma das coisas que atrapalha é isso, uma das queixas que várias pessoas têm é isso, é uma insônia que a pessoa começa a dormir, Uhum. mas aí, digamos, doutor, eu durmo de 8 horas da noite, eu durmo de 10 horas da noite, eu durmo tranquilo, super cansado, mas 3 horas da manhã eu tô de pé. Uhum. E muitas vezes existe um fator que deflagra isso, né? Uma vontade de ir no banheiro, Sim. algo que, um estímulo de som, de luz, alguma coisa no ambiente onde a pessoa está. Por que é que eu estou entrando nisso? Porque o que traz essa questão do sono reparador muitas vezes é a higiene do sono. Sim. Acho que é tão importante quanto falar, né? Sim. Em qualidade de sono, falar que para isso tem que ter uma higiene do sono. Uhum. As pessoas podem até procurar na internet, a gente pode até comentar disso um pouquinho mais de forma Pode aprofundada em falar. outro momento, Ah, sim. mas é algo que eu acho que é muito bacana que se a gente for parar para ver, tem vários protocolos que a pessoa pode seguir, orientações, mas higiene do sono inclui não comer comidas tão pesadas à noite, próximo da hora de dormir. Café. O café, que é um estimulante. Sim. A questão de quantidade de luz, né? Seja logo antes de dormir, ou seja no ambiente onde a pessoa dorme, som.
Então, a questão de telas, né, feito você comentou, meu amigo, a gente se deixar passar o dia colado numa tela, assim, no nosso rosto, aquela luz incidindo, e aí imagina para o corpo da gente, eu tô com aquela luz forte na minha vista, algo que está me indicando que está claro que eu estou ativo, né? Tem uma luminosidade ali, enquanto o resto está todo escuro. E de repente eu apago aquilo e eu estou no escuro. Então meu corpo não consegue acompanhar isso, não consegue se desligar na mesma velocidade, sabe? Interessante esse ponto, doutor Tiago, que a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é psiquiatra, e ela tem um dos vídeos do YouTube que ela aborda justamente esse ponto. Ela fala que o celular, se você deixar. Muita gente dorme com o celular ao lado. Sim, E o celular ele emite uma frequência sim, que entra em sintonia com esse cérebro, tá, essa mente, esse cérebro está tentando descansar. E como a mente também ela tem um campo eletromagnético, uhum, a física explica isso, a mente ela emite, né? Corpo humano e por aí vai. E aí entra em conflito esses campos, essas ondas eletromagnéticas, e a pessoa começa a não ter um sono de qualidade, qualitativo. sim. E aí a pessoa não durmo, né? Não consigo dormir. Claro, você está junto do celular emitindo o tempo todinho radiação, algo assim. Tem que ser um físico para explicar, eu não sei muito bem, mas existe um campo eletromagnético ali. Sim. E a doutora Ana Beatriz falou sobre isso. Eu achei tão interessante ela falando sobre isso. É. E o que é indicado? Se você não pode ficar sem o celular, Uhum. pelo menos deixe ele em modo avião, porque Isso. reduz muito a carga desse campo eletromagnético, né? E reduz a sua expectativa com relação a ele também, né? Aham. Algo Sim. de você estar em alerta, porque alguém pode me ligar, pode mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo. Aham. A recomendação, inclusive, para a questão de higiene do sono, seja por essa questão das ondas, seja pela questão da atenção que a pessoa volta para o aparelho celular, é, se possível, dormir, inclusive, com ele fora do quarto. Fora do quarto. Algo que você se prepare Eu tô para. fazendo esse exercício, viu? É muito Não é bacana fácil isso. não, mas Não, não é fácil. Algo que você dedique um período antes de dormir a já não estar mexendo nele, sim, e de preferência que ele nem fique no lugar onde você dorme. sim. Que é justamente porque a gente tem muito esse hábito. Ah, mas eu vou ver mais uma coisinha aqui antes de dormir, vou ver um vídeo, vou fazer alguma coisa do tipo. E você já acorda também. Às vezes, eu vou ver quem me mandou uma mensagem, vou. Então, você não teve nem tempo para despertar ainda. E você já está com a sua mente tentando ficar em alerta para ver se teve alguma demanda, alguma questão de trabalho, algo que alguém possa ter falado enquanto você estava dormindo. Então, isso não é bacana, né? Não é algo que o corpo da gente está preparado para isso. Você está se pondo num alerta além do necessário, digamos. E esse alerta é tão danoso para o ser humano que a gente tem até um tema que é esse excesso de telas, que é bem Sim, comum, principalmente com as crianças hoje. sim, E existe não sei se é considerado o transtorno, mas existe uma fobia, sim, que é a nomofobia, que é no mobile, ah, mobile, como é o termo? No, que não, mo de mobile, fobia, isso é de medo, né? sim, sim. Medo de ficar sem aquilo, sem aquele, sem um aparelho. Você começa a ter ansiedade porque você quer estar. Então, com isso, doutor Tiago, a gente pode dizer que o celular ele é um vício, as Sim. redes sociais ali, ele tem um efeito de vício mesmo, como um psicotrópico, algo assim, a gente pode falar isso. Cada vez mais se estuda isso, né? Vários profissionais já trabalham, inclusive, com essa fobia, com esse vício. Talvez não esteja tão descrito de forma clara como uma fobia isolada ou como um vício isolado, mas futuramente é perfeitamente possível que esteja descrito dessa forma, porque de fato acontece. Existe tratamento para isso, porque se viu justamente que é uma demanda cada vez mais comum. E aí o que é que acontece? A gente falando de crianças, existe uma idade adequada para poder ter exposição, inclusive a telas, e principalmente ao celular. Porque atrapalha a questão do excesso de luz, a questão da atenção focada ali, no que a criança receberia normalmente de estímulo para o seu desenvolvimento, de estímulos externos, de quantidades adequadas de luz, né, de luz solar e de escuro durante o dia para o seu desenvolvimento. Então, o celular pode influenciar nisso. E pode influenciar como uma questão da substância mesmo, né? Sim. Ao ponto das pessoas, muitas vezes, feito a gente estava comentando um pouquinho, acordarem coladas no telefone, dormirem abraçadas com o telefone, né? Passar o dia inteiro nessa estimulação, ao ponto de gerar uma angústia de ficar sem aquilo. E, apesar de não ser visto ainda como um transtorno de forma muito clara para algumas classificações, feito Certo. por uso de algumas substâncias,
Mas é um comportamento que a gente poderia ver como algo muitas vezes excessivo, como algo que gera uma angústia por não estar fazendo, feito uma compulsão, algo do tipo, Sim. e que a pessoa pode, da mesma forma, tentar superar aquilo com algum outro hábito que não seja mais saudável também. Então, acredito que uma coisa puxa a outra. Normalmente, quando a gente tem uma tendência de fazer algo que não é muito legal para a nossa saúde, algo em termos de hábito, a gente tende a, quando tira aquilo, tentar substituir por outra coisa que às vezes também não é saudável, sabe? Uhum. Então, acho que está sendo estudado mais isso, está sendo mais falado, e muito provavelmente daqui a pouco tempo a gente vai ter isso realmente em pauta, talvez em estudos mais robustos dos danos que isso traz, né? A questão de rotina, a questão de predisposição de outros transtornos, a questão da angústia existencial, né? E do dia a dia, feito a gente estava falando um pouquinho. Então, toda essa modernidade excessiva causa um desequilíbrio que aí pode desencadear diversos transtornos que já fazem parte do ser humano, mas aí potencializa toda essa modernidade, todo esse tudo é para ontem, e aí eu tô com a tela o tempo todo, essas demandas, essa angústia que você falou agora há pouco. Isso. Dando um exemplo bem atual, Instagram. Instagram é a coisa mais comum do mundo. É raro a gente ver alguém que não tenha, né? Hoje em dia, inclusive. E aí, digamos que é uma rede que surgiu, acho que de uma forma muito bacana, promovendo, inclusive, uma interação entre pessoas diferentes, maior conhecimento de conteúdo, propagação, mas também tem o seu lado difícil. O Uhum. Instagram tem muita questão de imagem corporal, Sim, muito uma exibição do estilo de vida. sim. Então, algo que você pode, inclusive, se pegar naquilo, né? Na questão, misturando um pouquinho o vício com tela, o vício, se a gente pode chamar dessa forma, em redes sociais, inclusive no sentido de estar vendo o tempo todo conteúdos que podem não ser os melhores. Você está se comparando, você está tentando medir a sua vida pela vida do outro, suas expectativas pelo que você está vendo os outros postarem ali, que muitas vezes não é algo real, não é algo que o que está ali dita claramente como é que a gente está em termos de qualidade de É vida, só né? o ângulo que alguém escolhe permitir mostrar. Os Exatamente. bastidores ninguém mostra, né? Exato. E aí imagina a angústia de alguém que, por exemplo, não está com a terapia em dia, ou que está Sim, passando uma situação mais difícil, sim. e de repente abre ali o telefone, a coisa mais fácil do mundo, abre um aplicativo, aperta ali o botãozinho do aplicativo, e aí o íconezinho do aplicativo, né? Não é mais botão, Sim, é mas verdade. assim, você abre ali o aplicativo e tem a vida de todo mundo perfeita. E aí você começa a se deparar com aquilo. Por que que a vida de fulano é tão melhor do que a minha? Por que que a vida de ciclano é mais tranquila, não tem problema, tem mais dinheiro, tem mais saúde física? Então, questões que estão também implicadas na questão do uso de telas, no que a gente está exposto no dia a dia, né? Que eu acho que a gente deveria fazer uma crítica com relação a isso. Interessante que tem até um documentário, eu vi, se não me engano, não sei nem se pode citar aqui, mas Netflix, né? A gente vê na Netflix, Sim. sobre esse ponto, em que foi feito um apanhado com os produtores e criadores das redes sociais que a gente utiliza hoje. E nesse documentário, ele aborda e pergunta: você deixaria seu filho usar? Uhum. E o criador da rede social disse: não, meu filho não usa isso. Por Sim. quê? Compara-se, né, doutor Tiago, esse Instagram, ele foi desenvolvido, projetado para você passar ali a tela, Sim. e é como se fosse aquelas máquinas de caça-níqueis Sim. de Las Vegas, a gente vê nos filmes, o pessoal roda a roleta Exato. e vai dando aquela satisfação. Eita, as frutinhas não se encaixaram, vou de novo. Bem, e roda, roda, e daqui a pouco você é compensado Sim. por um bocado de moeda. Daqui a pouco a pessoa. Isso entra no ciclo de vício. Sim. E o projetista, falando ali no documentário, ele projetou daquela maneira. Aham. Essas redes sociais, conforme eu expliquei, existe um lado positivo de interação profissional, de conhecimento que você pode absorver. Tem muitos vídeos bons nas redes Sim. sociais de Sim. aprendizado, porém, existe um limiar Sim. entre esse vício de rolar sempre a roleta Sim. e você está mergulhado ali. Ali é projetado para isso. E o Exato. interessantíssimo é esse ponto. Quando perguntaram, você deixaria seu filho usar? Meu filho não usa. Sim. O criador disse isso, Sim. imagine. Exato. Então, é algo já. É danoso. Então, É, é eu, danoso. eu Quando mal acredito. utilizado. Quando mal utilizado, exato. Eu acho que tudo é feito, a gente brinca, pode ser cura, pode ser panaceia, né? Do termo Sim, antigo, sim, ou veneno. sim. Às vezes só muda a dose, né? Aham, Então, algo que pode ser muito bem utilizado para você se instruir, para você ampliar a sua oportunidade de trabalho, sua rede de trabalho, de amizades até. sim.
A Mas, gente interage muito, né, doutor Tiago, através da rede exatamente, social. exatamente, eu me acuso com Estamos aqui, relação a isso, inclusive, né? estamos aqui. Então não é um veneno propriamente dito, né? Sim. Não é algo que é puramente danoso, mas que a gente tem que ter cautela, né? Depende da dose, Depende da dose, depende da forma, da forma, depende da idade, da né? idade. Só dando um exemplo também, a questão dos jovens, Sim. né? Existe TikTok, existe até a questão de que muitos divulgadores fazem danças, fazem de uma forma divertida de divulgação, digamos Sim, assim. sim. E existe uma teoria de que a gente muitas vezes está buscando formas mais imediatas de prazer, recompensas mais imediatas, né? Feito a Sim, gente sim. estava até falando nisso. Então, vídeos cada vez mais curtos que prendam a atenção da pessoa, a pessoa assiste aquilo, a pessoa consome aquilo, tem uma carga de prazer naquilo ali, e aí precisa de mais. E aí, de Isso é repente, químico, né, doutor isso Tiago? aqui. Químico no cérebro. Cérebro. É Isso. como comer chocolate, né? Exato. Essa dosagem. Isso. Existem Sim, teorias com relação a isso, né? Com relação a hormônios de prazer. Se fala muito na teoria da dopamina hoje em dia, certo. que tem seus pontos, né? Existem teorias diferentes que são tão válidas quanto eu diria. Mas que vamos tomar não pela substância, vamos tomar pela questão do hábito. Hábito. Algo que, por exemplo, você come um chocolate, certo? De fato. Ou toma um café. Vamos falar do café, que o café é um O exemplo café tá bem aqui. bacana. A pessoa que nunca toma café, se tomar o café, a depender da concentração, claro, vai ter um pico de energia. Certo. A pessoa que toma café todo dia, muitas vezes sente que não faz mais efeito, Uhum. porque existe uma habituação com relação àquilo. Certo. Então é algo que a gente pode fazer um paralelo. Você vê um vídeo, alguma coisa divertida, você faz isso uma vez no seu dia, no momento de repouso, um descanso, vê alguma coisa ali que você se entretém, aquilo dá um pico, uma sensação de prazer, algo que é positivo. A partir do momento que você consome 50 daquilo no dia, né, o efeito de cada um é muito menor, a Uhum. sua sensação de que precisa de mais só aumenta, e aí a questão do vício, né, que a gente fala. A pessoa fica cada vez mais presa naquela busca por prazer, uma coisa mais imediata, uma coisa mais rápida, Sim. e que só se autoalimenta, né? Se retroalimenta nesse sentido. Então aí existe um equilíbrio. Então, a Sim, pessoa tem que estar o tempo todo atento a esse desequilíbrio. Por isso, mais uma vez, a questão até multidisciplinar. Por quê? sim, Não, o psiquiatra de repente vai dizer, olha, não sei se está nesse campo. De repente você pode dizer, eu tomo menos café, é, mas o profissional ideal para dizer sobre alimentação é o falar sobre alimentação, é um nutricionista, né, um nutrólogo perfeitamente, ali. Olha, você pode até tomar café, mas por aí vai. perfeitamente. Então, por isso que é importante hoje esse cuidado Sim, de vários ângulos, e cada um exato. na sua área vai indicando, né, vai ajustando. Exatamente. A gente pode até conhecer, tocar um pouco na área do próximo, né? Sim, Mas é importante, inclusive, estimular isso, estimular que esse cuidado seja entre profissionais diferentes, porque tanto cada um tem a sua experiência, vai de forma natural focar mais no que para você é importante, né, do que para mim é importante. sim. E a partir do momento que eu indico fulano, que é nutricionista, uma pessoa em quem eu confio, ele vai conseguir trazer uma amplitude de explicação, de compreensão daquilo para quem está buscando aquele cuidado e vai conseguir ver aquilo de uma forma mais ampla que a gente não conseguiria. Hum. Então, eu acho que é importante existir, inclusive, isso entre profissionais diferentes. A gente troca, a gente procura se aperfeiçoar, mas não buscando invadir a área do outro, né? Um exemplo é a questão do café. Existe Sim, café que ele sem cafeína. sim, Então, existe N sim, cafés, né? Assim, cafés aí que tem de vários gostos, vários sim, sabores. E aí o nutricionista, ele sabe, assim, sabe, sabe. coisa que um psicanalista, um psiquiatra, às vezes não tem nem esse alcance para dizer assim, Exato, puxa, eu não sei nem qual tipo de café ali que tem exato, essa variação. exato. Então, é importante, cada um na sua área, trazer Perfeito, esse enriquecimento para o cuidado, né? com certeza. Doutor Tiago, tem um tema muito interessante, já que a gente está falando sobre medicamentos, a gente falou um pouco sobre isso. Sim, Uma curiosidade muito importante que surge no consultório é o paciente, ele, olha, eu estou bem, até o psiquiatra, ele passou um medicamento, estou tomando, estou aham, fazendo a minha psicoterapia, uhum, indo para o meu nutricionista, educação física, cuidando do lado espiritual, e eu estou bem. E sim, agora, amanhã, não quero mais esse remédio. Vou jogar fora, tudinho, joguei na sacola. Você sim, deve ouvir muito isso, né? sim, sim, Joguei no lixo, na privada, sim. sei lá. Qual o perigo desse paciente realizar isso, principalmente no âmbito de medicamentos psiquiátricos?
Isso é um questionamento que surge muito no consultório. Perfeito. E eu sempre, isso eu faço e falo aqui, quando se trata de medicamento, o profissional indicado é o médico, principalmente essa questão psiquiátrica, é importantíssimo, é essencial procurar um profissional habilitado como o Dr. Tiago. Ele é o que é estudado, tem todo um aparato técnico para lhe ajudar nessa questão de existir o equilíbrio. Até se você desejar, não quero tomar esse medicamento, gostaria de trocar, ou então gostaria de diminuir, porque eu estou me sentindo bem. Então, o profissional indicado é um médico psiquiatra para isso. E recomendo, né, não fazer isso por conta própria, Sim. porque esses medicamentos, existe uma forma, né, doutor? Sim. E você pode explicar um pouco mais, de até fazer esse desmame, Sim. esse diminuição desse medicamento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Porque os pacientes que mais fazem é isso, não quero mais tomar medicamento, Sim. eu mesmo, por conta própria, vou deixar de tomar. Sim. Fale um pouco sobre o perigo Sim. que é fazer isso. Pronto. Eu vejo dois perigos, certo? O primeiro, que é o mais comum, porque quando a gente vê que as pessoas fazem outras abordagens, outras formas de cuidado, a tendência é disso diminuir, mas ainda assim não zera a chance de acontecer. Certo. Tem estudos que até 50% dos pacientes abandonam o tratamento para depressão no primeiro mês, Primeiro mês. por conta ou de efeito colateral, Certo. ou porque melhorou e acha que não precisa mais. Tô bem, tô curado. Isso. Então, algo que nesse sentido da troca ou da expectativa do paciente ou do que foi passado pelo profissional não funcionou de forma tão boa. E aí, no primeiro mês, digamos que perto de metade pode até abandonar o tratamento. Certo. E aí, o que é que acontece? Quando se abandona o tratamento, existe, feito você falou, a questão da importância de, inclusive, retirar a medicação. Exato. Então, as medicações têm um efeito de retirada. Uhum. Falando de forma um pouco mais científica, digamos assim, Sim. quando a gente vai tratar uma depressão, por exemplo, um quadro de ansiedade, a gente tenta estimar um tempo ali de medicação de 6 a 9 meses para um primeiro episódio. Uhum. Pode esticar mais a depender da necessidade do paciente e da relação dele com os sintomas, né? E se for um quadro já recorrente, a gente pode pensar em até 2 anos de medicação ou até em não suspender, a depender da questão individual, né? Da história daquela pessoa com aquele transtorno. Certo. E por que que a gente precisa desse tempo? Porque, digamos que existe um desequilíbrio entre as substâncias no cérebro da gente que vão propiciar que a gente tenha aquele sintoma. Seja aqueles sintomas mais depressivos ou mais ansiosos. O remédio entra com uma forma externa de fazer essa regulação, esse equilíbrio. Não é a única, né? A gente vê isso com a terapia, com a atividade física, com a nutrição mais adequada. Sim. Então, tudo isso influencia. E se a pessoa para mais cedo esse processo, não dá tempo do cérebro assumir aquilo. Uhum. Vamos falar um pouco dessa forma que eu acho que deixa mais didático. Então, é como que o remédio entrou, me ajudou a ter disposição, tirou sintoma, fiquei melhor. Comecei até depois disso a fazer atividade física, terapia, me motivei mais, estou me sentindo bem, para a medicação antes. Aí o primeiro perigo, os sintomas podem voltar. Podem voltar tanto pela retirada, que não foi feita de forma adequada, então tem que ser gradual. O profissional ele vai explicar como é que se faz isso, muitas vezes semana a semana vai tirando um pouquinho, Sim. porque a própria retirada do remédio, por ser uma substância que a gente está usando para um sentido positivo, mas existe uma relação da gente com aquilo, então no que se tira, o corpo sente falta daquela substância. Uhum. Se for feito de forma abrupta, o corpo pode ter reações com relação a sintomas de ansiedade, alteração de sono, de apetite. Então isso pode ser importante, inclusive trazer um mal-estar bem importante para o paciente. Sim. E aí o outro perigo também é que muitas vezes a pessoa começa o tratamento, usa a medicação, tirou, se sentiu mal. Uhum. Existe uma relação com aquela medicação que aquela pessoa estabelece. A gente vai falar um pouquinho, digamos, em placebo Sim. e nocebo. Placebo no sentido da expectativa da pessoa com relação à substância, fazendo um paralelo, né? Uma substância que não teria aquele efeito, Sim. mas vamos acrescentar isso. Por exemplo, eu passo um antidepressivo e aquele antidepressivo não geraria uma melhora em uma área que eu estou esperando, por exemplo, o sono, Uhum. geraria por um mecanismo acessório de uma redução de ansiedade ou algo desse tipo, mas às vezes o placebo ajuda, às vezes a relação daquela pessoa com aquela medicação é tão boa, ela acredita tanto que vai ajudar, Uhum. trazendo de uma forma mais grosseira a história do Sim. placebo, Sim. que até aquilo melhora. Sim. Da mesma forma existe o nocebo também, uma crença de que aquilo vai fazer mal. Certo. Então a pessoa pode ter tomado um remédio, o remédio pode ter feito bem, pode ter melhorado, tirou, sentiu sintoma de retirada. Às vezes a expectativa é tão negativa com relação àquela medicação, àquele tratamento, que ele pode fazer mal em vez de ajudar. Então pode reforçar efeitos colaterais, pode reforçar
sensações que o paciente pode ter no início do tratamento que, às vezes, o remédio não explicaria, mas a mente da gente é muito poderosa, né? Então, Uhum. pode trazer essas sensações para o corpo da gente. Uhum. Então, diria que existem esses dois perigos. O perigo de se tirar num tempo precoce, não fazer o tratamento de forma adequada, os sintomas voltam, e de queimar medicação. Você tem uma medicação que seria muito oportuna de usar, que fez bem, mas a sua relação com aquele tratamento não fica mais tão positiva diante da forma que não foi adequada de se fazer. E é indicado, você como médico, e pode falar para a câmera aí, né? Certo. Que uma das câmeras acesas aí direto, essa recomendação, doutor Tiago, de que não, não se automedique e muito menos, né? Acho que você pode falar mais sobre isso, muito menos administre seus medicamentos, Sim. principalmente psiquiátricos, Sim, porque existe uma pessoa que estudou para isso sim, e é essencial, inclusive, essa retirada sim, gradativa. É isso, porque isso pode acarretar muitas reações, exato, né, no corpo, no paciente, né? exato. E aí, é o que a gente mais ouve no consultório, essa questão de automedicação, Sim, porque uma amiga tomou e aí eu também acho que é só um remedinho, metade, um quarto, aham, né? Você acha que eu escutou muito isso. sim, E aí eu sempre puxo a orelha dos meus pacientes. Olha, perfeito, volte para o seu psiquiatra, vá perfeito. lá com o seu médico para fazer um balanceamento, fazer um ajuste dessa questão e até da retirada, se você quiser, mas ele é o profissional adequado para isso. Exato, Essa condução eu acredito que seja uma exato. indicação, né? Mais Isso, indicado. isso. Então eu quero reforçar isso justamente, de que quando a gente passa uma medicação, a gente vê o perfil da pessoa, o perfil em que a questão de saúde daquela pessoa, a questão física, a questão do gênero, a questão da rotina da pessoa é avaliada, a questão alimentar. Então a gente vê vários parâmetros para poder indicar aquela medicação. E você usar porque seu amigo, seu colega, seu vizinho usou, não é o mais indicado. Sim, Porque para você, inclusive, pode fazer mal o que para outra pessoa fez bem. sim. Você pode não ter um perfil de efeito colateral que seja semelhante ao daquela pessoa. Você pode ter alteração que aquela pessoa não teve de sono, com relação à sua sexualidade, a questão de libido, a questão alimentar. Então, alguém que não teve nada com aquele remédio, você pode ter todos esses efeitos. Existe outro perigo muito importante da gente falar também, que é a relação de dependência. Sim. Então, aquele remedinho para dormir que muitas vezes fulano toma, a vizinha toma, alguém me deu porque eu passei uma noite sem dormir direito. E aí, de repente, você pode se ver dependente daquilo por fazer um uso recorrente de forma inadequada, né? Tem medicações que não trazem essa dependência, é mais o perigo de você sentir efeito colateral e não se dar bem na retirada, feito antidepressivos. E tem medicações que existem uma relação de dependência, feitos hipnóticos, né? A questão dos benzodiazepínicos, feito o Rivotril, o diazepam, e medicações feitas Zolpidem. Zolpidem se diz muito que é mais seguro, de fato é, mas se a pessoa não faz higiene do sono, se a pessoa não usa pelo tempo adequado, da forma adequada, tem gente que abusa aí muito da medicação, porque, poxa, por que que eu tô tomando esse remédio que me fez dormir um dia e hoje eu não tô dormindo? Não cuidou daquilo de repente. Aí quando vê, tá tomando um, dois, três, quatro por noite. Tá tomando durante o dia para se sentir mais calmo. Então, falando um pouquinho dos perigos aí da questão da automedicação. O Sim. profissional, quando faz a prescrição da medicação, alerta dos riscos, fala dos benefícios que espera daquilo, então é sempre um peso, risco-benefício que vai ser combinado com o paciente, não deve ser alguma coisa imposta, Certo. certo? E é sempre buscando o que é mais adequado para aquela pessoa, inclusive se não der certo. Por exemplo, tomei uma medicação, tive uma melhora de 50, 70% dos sintomas, mas aqueles 30% que ficaram me incomodam muito. Certo. Aí o profissional às vezes tem que associar alguma outra coisa, mudar aquela medicação, mexer na dose. E aí precisa de estudo e precisa de um acompanhamento adequado daquela história daquela pessoa para poder se fazer isso. Então, resumindo, não se medique, gente, porque a chance de dar errado é maior do que a de dar certo. Tá vendo? Que interessante. É, E é um tema muito recorrente, doutor Tiago. Você deve acompanhar muito isso no consultório de psiquiatria, assim como eu acompanho isso e vejo os pacientes, né? E é algo que eu fico impressionado, como as pessoas se automedicam, exato. e porque é um vizinho, porque é uma vizinha, e também tem a questão da dosagem, que Sim, você falou. sim. Ah, não está funcionando, eu mesmo vou aumentar a É, dosagem. E eu visualizo assim que é algo sim, muito perigoso mesmo. sim. Por exemplo, uma medicação para o sono, para um jovem pode ser uma dose, e aí você, quando vai passar para um adolescente ou para um idoso, pode ser metade da dose. Para o idoso, principalmente, risco de queda. É uma das coisas que a gente mais pensa com relação à medicação.
Então você é uma pessoa jovem, saudável, tomou um remédio, dormiu super bem. O vozinho, a vozinha, o idoso que tá ali, você passa a mesma medicação, ele tem risco de cair, de se machucar, de ter uma coisa mais séria, com a mesma dose que você tomou. Aham. Então é algo que existem os perigos relacionados se não for feito de forma adequada, né? Uhum. Só ilustrando um pouquinho. Sim, e o idoso, uma queda pode ser fatal, né, doutor Exatamente, Tiago? exatamente. E muitas das vezes até em função de uma regulação de um remédio que ele Isso. mesmo fez ali, não buscou um psiquiatra. E Exato. fica um alerta muito importante, esse que o doutor Tiago falou, jamais se automediquem, jamais se mediquem sem procurar um profissional habilitado, que é o médico psiquiatra para isso. E outro ponto muito importante que gera muita dúvida, por exemplo, existem ah, caminhos para você fazer a psicoterapia, que você pode procurar uma psicoterapia com um psicanalista como eu, um psicólogo também, que é formado na área de psicologia, eu sou formado na área de psicanálise, né? Existe um profissional que psicólogo ou psicóloga formado na área de psicologia, e existe também o psiquiatra que tem também essa linha psicoterápica. Sim, Porém, dos três profissionais, somente um médico habilitado, porque o psiquiatra é um médico, como o doutor Tiago, ele é o único habilitado para receitar e passar medicamentos. Então, é algo que gera muita dúvida, né? Que como é essa coisa? Será que o psicólogo pode receitar? Jamais. O psicanalista, muito menos. Então, não existe somente o profissional médico. Por isso que eu sempre indico os pacientes, quando está precisando, olha, veio já de outro profissional, estou precisando regular, vá procurar, eu sempre encaminho, vai procurar seu médico psiquiatra, que ele é o profissional habilitado para isso. sim, Isso gera muita dúvida, doutor, né? Porque, e esse é um dos objetivos do canal Mente Infinita, é trazer esclarecimento para esses pontos, daquilo que, de informação, ah, uma informação de fato firme, seria uma informação sólida certo. sobre como procurar essa ajuda, esse apoio. Porque a internet está cheio, né, de informações, existe o doutor, a internet é um doutor hoje em É, dia, né? Você doutor pesquisa Google, lá e não é assim, você é, precisa ir em busca de cada profissional. sim, Eu gostaria de falar sobre um ponto, doutor Tiago, que é sobre essa questão das somatizações no corpo, que a gente está falando agora há certo. pouco. Perfeito. Ah, hoje em dia, quais são os tipos de transtornos mentais que impactam no corpo? Exemplo, né? Hoje em dia a gente tem uma dor, que você já citou agora há pouco, que é a depressão, que ela está bem presente, Sim, esse transtorno. sim. E interessante, que aí eu vou deixar o doutor Tiago falar sobre isso. Às vezes você pensa que aquela pessoa que está sorrindo, está eufórica, Aham, não está depressiva. E sim, ele vai explicar aqui que isso é uma das camadas aí, dos prismas da depressão, inclusive. sim, sim, Fulano estava tão bem, estava sorrindo, sim. ele pode estar depressivo, né, doutor Tiago? Pode. E face a isso, existem outros transtornos, por exemplo, a fibromialgia, por exemplo, eu gostaria que você falasse sobre isso. Certo. Esse impacto que a mente, Sim, essas emoções têm no corpo. sim, A pessoa ter sudorese, tremores, sim, boca seca, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, até para as pessoas identificarem, poxa, eu sinto isso. sim, Será que isso é algum tumor que eu tenho? Às vezes é a sim, mente sim. que está fazendo esse impacto no corpo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esses pontos Perfeito. Falando um pouquinho dessas questões, né, de sensações físicas. físicas. É algo que a gente vê de forma crescente é a gente conseguir presenciar pessoas que, por exemplo, buscaram uma emergência porque estavam tendo uma palpitação muito forte, uma dor no peito, às vezes até irradiava para o braço, algo que parecia Tá ser alguma... infartando. Isso, tô infartando, meu Deus, e às vezes até um adulto jovem. Sim. E aí quando vê lá, faz os exames, tudo normal. E aí a pessoa fala, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, digamos. Então isso é muito rico no sentido de que é importante, é uma coisa grave. É uma coisa que uma pessoa previamente saudável, que se via sem nenhum problema, de repente na emergência achando que está tendo um infarto. E às vezes é ansiedade, às vezes é depressão. Então a gente vê isso acontecendo de uma forma recorrente, né? A gente vê que transtornos relacionados a humor, Sim. a sono,
podem vir com sintomas físicos associados, seja por somatização, né, por mecanismos que a gente não tem esclarecidos, de que forma a pessoa está sentindo aquilo ligada de fato ao transtorno de humor, mas aí quando a gente exclui causas orgânicas, né, exclui que seja um infarto, exclui que seja alguma coisa que fez um exame e está tudo normal nos músculos da pessoa, no aparelho muscular, no aparelho ósseo da pessoa, por exemplo, a pessoa que tem uma dor recorrente em uma região determinada. Por exemplo, uma coisa muito comum, dor de cabeça. Então, dor de cabeça, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça crônica ali, faz exame, faz tomografia, ressonância, tudo, foi no neuro, nada. Mas tomou uma medicação que é para dor, melhora aquela dor, e curiosamente, quando trata a ansiedade também melhora. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Existem dores relacionadas a sintomas ansiosos, a sintomas depressivos. E elas são muito heterogêneas, no sentido de muito diferentes. A pessoa pode ter dor muscular, dor de cabeça, dor nos olhos, pode ter dor precordial, né, dor no peito, parecendo uma dor cardíaca. Uhum. Uma muito comum é dor de estômago. Então a gente vive hoje numa sociedade que a gente tem uma alimentação que pode ser muito equilibrada, mas também pode ser muito ruim, pode ser muito fácil de comer muita besteira, de tomar muito café Industrializado. industrializado, isso pode acontecer. Sim. E aí a pessoa pode se pegar no processo de, poxa, eu tô com uma gastrite, eu sou muito novo, tô com uma gastrite, tô com uma dor aqui, e quando vê os exames lá tudo normal. Ou de fato a gastrite existe, mas a causa da gastrite às vezes não é alimentar, às vezes é emocional. Então isso também pode acontecer, sabe? E às vezes até gases. A pessoa Exato. tá com gases, tô morrendo, Isso, tô com um cancro, né, como fala no isso, intestino, e é isso, gases, isso. em função da alimentação. Em função da E aí alimentação. desenvolve ansiedade, a pessoa Sim, começa a entrar em pavor. sim. E da forma contrária também, a pessoa mais ansiosa, digamos, ou que tá lá na correria. Ah, porque eu tenho 10 minutos para almoçar, para trabalhar 8 horas em seguida, sabe? A pessoa come mais rápido, a pessoa engole mais ar, a pessoa sente mais esses gases. E aí a ansiedade, na verdade, promoveu também o caminho contrário, para ter aquela dor física, porque a alimentação não foi de forma adequada. Então, é um caminho de mão dupla. Esse exemplo que você deu, eu acho que é muito presente, Sim. certo? E acho que a gente tem que reforçar esse cuidado, né? Prestar atenção no que é que a gente está fazendo com o corpo da gente. O corpo sinaliza. Então, se a gente está sentindo alguma coisa, poxa, eu tenho que cuidar daquilo. Também não é ser extremista de falar que qualquer dor, qualquer sintoma é mental. Sim. A gente muitas vezes tem que descartar alguma causa física primeiro, é importante buscar, mas não esquecer que pode ser uma causa mental também, pode ser uma causa que às vezes a gente tá ali, mas eu lido muito bem com minha ansiedade, com minha angústia, com minha sensação de depressão que tá ali leve, eu toco minha vida, não procuro um tratamento, mas o corpo fala, né? Às vezes aquilo de forma crônica a gente começa a sentir e quando vai ver é por causa daquilo que a gente foi um pouquinho negligente, deixou um pouquinho de lado. Uhum. E interessante que eu vou ah, fazer um relato aqui. Eu estava até me recordando, você falando aí, doutor. Eu estava me recordando de um acontecido comigo. A gente sabe que você até citou agora há pouco. Nos bastidores a gente está conversando sobre isso. Sobre essa evolução do estudante e por aí vai. Lá atrás, quando eu tinha, não me recordo, acho que 18 anos. Faz muito tempo não, né? Mas eu tinha 18 anos, 17. Eu lembro que estava muito preocupado com essa história do vestibular, essa coisa, né? Eu ainda fazia, estagiava, tinha outro tipo de atividade. E, claro, alimentação nada saudável, né? Que o adolescente pensa que está aí, é o super-homem, né? Sim, E também essa questão de muito café, me recordo, e não cuidava muito dessa questão de fazer atividade física, por aí vai. sim, Bom, resumo. Eu sei bem o que você falou agora, porque eu já fui parar na emergência do hospital sim. pensando que tinha um ataque cardíaco, né? Aham, E eu fiquei rindo aqui porque a médica, a plantonista, ela até acordou para me atender. aham, Ela ficou, né, achando o máximo, né, para não dizer o contrário. Ela com aquela cara me atendeu muito bem. Foi sim, de madrugada. sim, Eu me lembro que eu estava saindo do trabalho, ia para o estágio, eu não me recordo muito bem. E aí, aquela ansiedade, eu disse, tô morrendo. sim. Taquicardia, tô morrendo. Fui para o hospital. Uhum, A plantonista, acho que era 2 da manhã, alguma coisa assim. E ela fez todo o eletro em mim, botou os fios, e fez todas as baterias de exame, seguiu o protocolo.
Aí disse, olha, aí eu disse, eu tô morrendo. Ela disse, Uhum. "Não, você precisa fazer uma psicoterapia, né? Sim. Fazer uma atividade física, você não tem nada, você tá morrendo não. É muito novo. Uhum. E aí é um fato que eu já senti isso como adolescente, questão do vestibular e por aí vai. Sim. Ansiedade causa isso. Você Causa, pensa que tá morrendo e não tá, né? causa. E eu lembro, eu até me recordo disso, tava assim, falta de ar, e Sim, tava coração, o braço também sim, doendo. E aí, veja, uma somatização das suas emoções. sim. E foi aí um dos momentos, e é um relato que eu faço aqui, foi um dos momentos que eu procurei a psicoterapia. Foi aí um dos momentos que eu me apaixonei por essa área do cuidado com a saúde mental aí, me apaixonei, fui pesquisar mais sobre esse assunto. E hoje eu sou profissional, né, de saúde mental, formado na área, cuido de outras vidas, mas eu conheço muito bem o quanto a ansiedade pode levar. Sim. Me identifico muito com isso, eu sei como a ansiedade ela é Uhum. traiçoeira nesse aspecto, Sim, sim, né, doutor? E você deve ouvir muitos relatos disso, como gases, né, sim. como eu comi alguma coisa estragada, por isso que eu estou morrendo, Aham. e por aí vai, né? Uma dor de cabeça que não passa por nada, uma dor física, dor nas costas, Sim, dor no braço, tontura, desmaio. demais. Então, isso aparece de diversas formas. Inclusive, a gente fala em transtornos de ansiedade, né? Porque não é uma entidade única, não é um transtorno único. Mas pode aparecer das mais diversas formas. Inclusive, muito interessante isso que você falou, da sensação de que está morrendo, que inclusive é um sintoma super comum, diria Aham. até essencial para o que a gente chama de crise de pânico. Crise de pânico. Então, existem crises de ansiedade, É terrível isso. isso, crises de ansiedade que podem ser mais prolongadas, podem durar horas, a Uhum, crise de ansiedade em si, mas o pânico normalmente é bem curtinho. uhum. A pessoa sente por horas que está tendo pânico, uma coisa ali que é a ansiedade maior que já sentiu na vida, de fato não acontece, né, organicamente, aquilo dura muito pouco tempo, mas é porque assusta tanto aquela sensação de pânico no meio de uma crise de ansiedade maior, aquela sensação de tem alguma coisa errada comigo, vou morrer, vai acontecer alguma coisa agora, sabe? Sim. Isso assusta tanto que perpassa o resto da crise de ansiedade e a pessoa acha que sentiu aquilo durante todo aquele tempo, muitas O vezes, tempo termina se se, esticando. se estica. E aí, às vezes, minutos que você teve uma crise mais importante Assim. podem passar como horas de fato, né? Você que está naquela angústia, naquele momento, é que está sentindo como é que está aquilo. E eu já observei, por exemplo, a doutora mesmo, novamente citando a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela abordou o seguinte, que a ansiedade, esses ataques de ansiedade duram no máximo uns 13 minutos só, Sim, 10 minutos, e a sim. pessoa, como você falou, doutor, parece que foi 2 horas de crise, né? Exato, exato. E o que é recomendado, por exemplo, a pessoa tendo uma crise de ansiedade? Uhum. Funciona, por exemplo, a pessoa, aquela questão do gelo, né? Segurar um gelo, é recomendável isso. Isso Pronto. é uma das formas de você desviar a atenção da mente, né? Sim. É, puxando um pouquinho para uma área que tem se falado muito, mindfulness. Mindfulness. Muito bacana de Se manter conhecer, presente. se manter presente. E aí o que é justamente isso? É a atenção em foco, né? A Certo. atenção de forma mais constante. Uhum. Por quê? Você desvia a atenção daquela questão que você está sentindo, daquela sensação física. Sim. Você foca aquilo de outra forma, né? E aí entram outras questões também. O mindfulness seria essa atenção plena, né? Mas aí a questão de fazer uma psicoterapia é fundamental, porque você se reconhece tendo aquela crise, você conhece como o seu corpo funciona naquela crise, como você está sentindo, e mais importante, você se dá conta de que é uma crise de ansiedade ou de pânico, de que você não vai morrer daquilo, de que aquilo vai Pronto. passar, principalmente isso, e que você muitas vezes passou por outras, Uhum. e aquela vai passar também. E quanto mais você enfrenta isso, mais você lida com isso com mais naturalidade, com menos sofrimento. E claro, né, é o processo da psicoterapia, é o processo do cuidado que a pessoa está fazendo ali para ajudar nisso, da alimentação mais saudável, do sono, da Sim. atividade física, do mindfulness, ou da medicação que esteja usando, Sim. Sim. é, é um processo contínuo e de mão dupla. Uhum. Tanto você se reconhece naquele processo, reconhece sua melhora, reconhece que não está mais naquele ponto de sofrimento que já esteve, e que aquilo vai passar, você se reconhece num ponto diferente, e mesmo que você piore, porque é uma questão muito recorrente também. A pessoa vai começar um tratamento para ansiedade, mas faz e se eu piorar de novo? Ou então piorei, e agora? Quer dizer que eu voltei para estacar zero? Não, Sim. porque você é uma pessoa diferente, você se conheceu nesse processo, você está mais aplicado no processo de autocuidado,
e do cuidado que você está fazendo de forma multimodal, né? Feito a gente estava falando. Então a gente nunca volta a estacar zero. Você não perde a experiência daquilo, você não perde o seu conhecimento com relação àquilo, e a tendência de sair daquele ponto, mesmo que seja tão agoniante, né? Mesmo que seja um sofrimento tão intenso quanto um ponto anterior, mas sair daquele ponto vai ser mais fácil do que antes. Interessante como você abordou, doutor. A mente, ela cria monstros onde não tem. O ansioso tem muito essa questão de criar o futuro, que Sim, esse futuro é caótico sim, e a pessoa não consegue, se paralisa ali. E sim. tem ataque de pânico e por aí vai. Eu me recordei de um caso, que esse caso eu posso falar sem quebrar a ética, até porque ah, foi uma familiar minha, eu não vou citar, mas foi interessante e serve como didático aqui, Uhum. esse é o objetivo, ah, que aí eu até recomendei, eu não podia atender porque era um parente meu, recomendei uma profissional, confio muito no trabalho dela, foi até uma professora minha. E esse paciente, que seja homem ou mulher, ele tinha um receio na época que a gente ficou enclausurado nas casas, da questão da questão sanitária que a gente teve no mundo, e a preocupação da pessoa, o medo, o pavor da pessoa, que consumiu a pessoa, foi medo de ser entubado. Sim. Eu tenho medo, pavor. Aí começou a entrar nesse ciclo de ser entubado. Ficava assistindo a televisão, o pessoal sendo entubado e por aí vai. Pronto, a pessoa criou um pânico daquilo ali. E terminou a pessoa sendo, não fazendo mais nada da vida. Fica com aquele pânico o tempo todo, vinha aquele, eu vou morrer, que eu não quero ser entubado, porque dói muito ser entubado. Meu Deus, eu não quero sentir a dor de Uhum. ser entubado. Sim, Bom, resumindo, veja como a mente cria pela falta de desconhecimento. sim. A questão do pânico é porque o medo de sentir a dor de ser entubado. Aham. Esse é o detalhe. Sim. E aí você sabe, doutor Tiago, como médico, e aí você vai entender a abordagem da psicoterapeuta na hora, foi tão interessante que ela disse: ora, você está com medo de quê? E aí a paciente disse: estou com medo de ser entubado, de sentir a dor de ser entubado. Aham. E ela respondeu: você sabia que quando a pessoa é entubada, ela é sedada antes? Ela não sente a dor de ser entubada. Sim. Pronto. É mesmo? É. Aham. Pronto. Acabou naquele momento Sim. todo o pânico, toda a ansiedade. Sim. Então, o medo é irracional, é de algo irreal, de uma dor que não existe, porque a pessoa está sedada. É. Me corrija se eu estiver errado aqui, Não. Não tá tá? errado. Ninguém vai ser entubado sem estar sedado, não é isso? Eu diria, inclusive, que todo medo é irreal. Uhum. Em que sentido? No sentido de que, claro, a gente pode ter medo de coisas que podem acontecer com a gente, Sim. que podem trazer um sofrimento, mas a forma da gente enxergar isso, a forma da gente ter medo e o sofrimento que isso causa a gente é sempre irreal. Irreal. É sempre uma expectativa da nossa mente, né? A proporção do medo é a proporção que a gente acha que vai ter sofrimento naquilo, se aquilo acontecer. E aí não tem como medir isso, porque se acontecer de fato, a gente vai reagir de uma determinada forma que vai depender de como a gente está naquele dia, naquela época, naquela situação, de como a gente vai enxergar aquilo. Então o medo sempre é irreal, ele sempre é uma proporção puramente criada na nossa mente. Vou falar um pouquinho da questão que eu gosto muito desse exemplo, inclusive meus professores me deram esse exemplo, Sim. meus professores até da pós também, da Sim. faculdade, da residência, Sim. de que a gente é biologicamente preparado para a questão de luta ou fuga. É uma época em que a gente e nossos ancestrais, a gente tinha predadores. A gente tinha animais que, de fato, a gente tinha contato e tinha que naquela hora correr ou lutar para não morrer. Uhum. Então, grandes feras, né? Sim. E aí hoje em dia a gente tem grandes feras também que preparam o corpo da gente para lutar ou para correr, só que na mente da gente. Certo. Porque é como que o corpo da gente se preparando para lutar ou fugir de um perigo que não está ali. Isso é ansiedade, até certo É ponto. um perigo irreal, irracional. Isso. É algo que a gente tenta racionalizar, a gente tenta medir, mas que aquela fera que podia trazer aquele perigo iminente não está mais ali. Então a gente tem isso hoje num período pré-prova. A Sim. gente tem isso hoje antes de uma entrevista de emprego.
tem isso antes de uma mudança para uma cidade nova. Antes de um podcast como esse. Antes de um podcast, perfeitamente. Antes do primeiro podcast. Sim, sim. Que é algo que justamente você tem um medo de que aquilo ali pode lhe trazer um sofrimento, pode lhe engolir, pode lhe atacar como se fosse uma fera de antigamente. Uhum. E que essa fera não existe mais. E isso pode ser relacionado a situações que inclusive não existem, feito você disse. O medo dessa pessoa de ser entubada, Isso. que é uma situação que perfeitamente pode nunca acontecer na vida dela. Sim. Então, como a mente da gente é poderosa com relação a isso, né? Pela falta do desconhecimento, que a pessoa não sabia que Exato, era sedada antes. exato, Pronto. Vou sentir dor ao exato. ser entubado. Já E pensou? veja como a É terapia é irracional. fundamental, inclusive para trazer para a pessoa, sim, mas e aí, o que é que pode acontecer de fato, Uhum. né? E se acontecer, será que você vai sofrer tanto dessa forma, né? E essa é uma das belezas do Dr. Tiago, que no meu campo sou apaixonado pela psicanálise, Uhum, Dr. Freud, né, a maravilhosa obra, a obra linda dele, é trazer o paciente para a realidade. sim, Que esse trazer para a realidade, por isso que muitas pessoas fogem da psicoterapia por conta disso. aham, O trabalho do psicoterapeuta é trazer muitas das vezes para a realidade, isso, na maioria das vezes. isso, E aí essa realidade onde ele pisa o chão, às sim, vezes traz sofrimento. sim, E a sim, pessoa tem essa fuga exato, desse caminho, né? exato, Não quer encontrar aquela realidade. isso, E essa realidade é onde está aí a solução dessa ansiedade, desse processo depressivo. Interessante que eu tenho uma colega, psicoterapeuta, uhum, e a gente pode abordar um pouquinho esse âmbito. Muito, e eu visualizo isso. uhum, Hoje eu atendo, só para esclarecimento, atendo muitos adultos, jovens adultos, feito eu, feito sim, você, sim, até os jovens adultos de 90 anos. sim, Eu já trabalhei muitos anos com crianças, né? Trabalhando com a clínica da criança, porque tem a psicanálise, seguindo a linha do Winnicott, Ana Freud, uhum, existe uma abordagem esse lado de criança. uhum, Mas não trabalho mais, viu, com criança. Só adolescentes e acima dos 13 anos. E, porém, trabalhar com criança me ajudou muito a entender esse universo infantil. sim, E é tão interessante, nós somos, Tiago, eu visualizo isso na clínica da psicanálise hoje, que nós somos crianças que crescemos, nossa criança está aqui o tempo todo. sim, E é interessante que essa criação que a gente tem, muito a gente traz da infância. sim, Aí, por isso que eu estou abordando. Tem uma psicoterapeuta, que eu sou fã dela, que até a gente citou aqui nos bastidores, é Erika Yumi. Ela é uma das psicoterapeutas que eu sou bastante fã. E já fui para um treinamento dela emocional, foi muito bom. Está até no meu Instagram. Recomendo quem desejar. E ela tem uma abordagem bem legal que ela diz o seguinte: exemplo, fato e imaginação da criança. Vamos para a imaginação. Imagina uma criança que se sentiu abandonada e cresceu com esse sentimento do abandono até a vida adulta. E ela jura de pé junto. E de repente, no cenário que ela é filha única, tá o pai e a mãe na família, exemplo. E aí ela cresceu achando que foi abandonada pela mãe, vamos dizer assim. E aí você começa a ouvir aquele adulto e ele diz: não, foi isso mesmo que aconteceu. A mãe entrou no meu quarto, na casa, gritou com todo mundo de casa, meu pai comigo, pegou violentamente as malas, deu uma porrada na porta e foi embora, nunca mais apareceu. uhum, A mãe sumiu, e solta umas palavrões com ela. Isso é imaginação, muitas das vezes, da criança. sim, Interpretação da criança, que fica ali. sim, Só que o fato, entre fato e imaginação, aham, existe um campo aí vasto. sim, Aí quando a gente vai investigar, trazendo para a realidade, a mãe, de repente, convivia com um esposo ali sim, que, sei lá, vivia traindo ela. uhum, E ela não tinha condição de emocional ou por algum motivo. uhum, Ou então a criança, ela se dava melhor com o pai, de alguma forma, não sei. sim, E a mãe simplesmente foi, conversou com o pai ali, disse que não dava mais, porque ele traía ela, e teve aquela discussão, e ela pegou as coisas dela e foi embora. sim, Para deixar, de repente, o pai conviver com a filha ali. uhum, Mas existe a questão do fato e realidade, existe, né? E aí, essa questão do fato e da imaginação, perdão, da imaginação, sim,
é o que causa muitas dores hoje. Sim. Tanto que na hipnose, que aí é uma das técnicas que eu admiro muito, e hoje eu utilizo na clínica da psicanálise a hipnose, e eu só utilizo a hipnose hoje, porque eu, inclusive, já fui tratado com algumas questões com a hipnose, eu só utilizo ferramentas no consultório que eu já passei e sei, vivenciei aquilo ali, Uhum. né? Meus pacientes sabem disso. E ao passo que eu visualizo que a hipnose ela é uma das formas de trazer Uhum. essas memórias que estão lá enclausuradas para a pessoa entender a realidade do que aconteceu. E aí entra o fator do ressignificar aquilo. Sim. E a pessoa, opa, minha mãe não era realmente tão culpada assim, não. Realmente tem, opa, eita, realmente, não foi isso que aconteceu. Uhum. Então, ah, trazer numa técnica, por exemplo, de hipnose, uma psicoterapia, isso à tona Uhum. é libertador, Sim, não é, doutor Tiago? de fato. Então, é o que acontece, que eu visualizo diariamente Sim, na psicoterapia com a psicanálise, sim. que ela é mais longa, mais extensa, Uhum. e com a hipnose. Sim, Você realiza a hipnose, você, através de técnicas e protocolos, você induz aquele paciente a se rememorar aquilo ali. perfeito. E ele, opa, não foi bem assim. Uhum. E aí o sintoma some, Sim, né? Interessante esse processo, né? com certeza. Existem diversas formas de se fazer isso, né? Existe a sua experiência com a psicanálise, com a hipnose, existem terapêuticas como, por exemplo, a TCC, uma técnica de EMDR também, um tipo Que de é estimulação. os olhos, né? E Isso, o som. isso. Que aí se busca, por diversas formas, incluindo essa, Sim. trazer à tona o estímulo, né? Trazer o fato que aconteceu, Fato o real, fato real, né? sem essa imaginação Sem essa infantil. imaginação. Isso. E de que forma você lidou com aquilo? Né? Então, digamos que, por exemplo, eu tenho um medo terrível de fazer prova, tenho sintoma físico, ataque de pânico, tenho tudo porque eu vou fazer uma prova amanhã, não sei por quê. E aí existe a questão do passado e do futuro, né? O futuro é, certo, eu posso me dar muito mal nessa prova amanhã, pode ser a pior prova da minha vida. E depois, sabe? É assim, e de fato, o que é que isso vai me trazer de tão ruim? Ou isso pode ser uma questão de que pode ser uma prova de que eu tenho muito medo, mas eu posso me dar muito bem. Por isso é irreal, por isso a importância de trazer para a realidade. E uma das formas de trazer para a realidade, perfeitamente feito o que você estava dizendo, eu posso ver em outras situações, eu posso ver uma situação que ou tenha gerado aquele trauma de prova, ou num processo que você esteja há mais tempo na terapia, prova que eu já tenha feito que já tenha dado certo, e que eu tive tanto medo quanto aquela de que daria errado. Aí começa a desconstruir, né, doutor Tiago? Isso. Então trazer para o palpável, né? Trazer para o real nesse sentido. O que é que eu tenho de evidência de que isso realmente vai acontecer da forma que o meu medo está proporcionando? E onde foi lá atrás que esse medo começou, se a gente conseguir chegar lá, né? Uhum. Quando a gente consegue é maravilhoso, porque aí a resposta muitas vezes é mais rápida, a gente consegue abordar de uma forma mais incisiva, né? É interessante que eu sempre alerto, doutor Tiago, quando for fazer a psicoterapia, Uhum. ah, quando for fazer um processo de hipnose, Sim, busque um profissional, que ele sim, vai lhe conduzir de forma assertiva, perfeito. né? Ele tem experiência para lidar com aquele conteúdo, Uhum. né? E é um dos grandes mitos que se tem hoje em dia, por exemplo, com a hipnose, ok, eu vou fazer um processo de hipnose, será que eu consigo chegar lá? Uhum. Será que aquele conteúdo vai vir? Uhum. E eu esclareço, e a gente sabe hoje que a mente, ela traz exatamente aquilo que está doendo. Sim. Então, a mente, ela vai guiando até ali. Uhum. É tão interessante esse processo, que aí não fui eu que inventei, não é algo que foi inventado agora, é algo que, se a gente observar o histórico da hipnose, ela começou lá atrás do Egito, né, bem lá de trás, e teve grandes professores renomados no mundo todo que trabalhou com a hipnose. Por exemplo, o Jean-Charles Charcot, que foi o médico neurologista, que ele foi um dos criadores da, da cadeira de psiquiatria, se não me engano, da Universidade de Sorbonne, né, da França, eu acho famosíssima. Sim. E ele foi professor de Freud, né? Sim. E ele que apresentou a hipnose para Freud. Então, trabalhando com pacientes histéricos, né, com histeria. Uhum. E aí é um trabalho sério, quando feito por um profissional sério, Sim. há como você ressignificar essas questões de medos, traumas da infância e por aí vai. É, doutor Tiago?
E também faz parte desse cuidado multidisciplinar. Sim, Às vezes a pessoa está com alguma coisa lá atrás, precisa entender e o sim. processo de hipnose pode ajudar Exato. nessa ressignificação. Pode falar. Não, e só puxando um adendo também, feito você perfeitamente estava dizendo. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma tábua da salvação, não existe uma forma que seja adequada e útil para tratar todo tipo de transtorno. De forma alguma. Então, também, perfeitamente, a pessoa que precisa do tratamento se permitir conhecer diferentes abordagens, se permitir conhecer, de repente, se precisar o uso de medicação, Sim, um acompanhamento com um nutricionista, que muita gente acha que é besteira, que não vai fazer tanta diferença, uma psicoterapia. sim. E, inclusive, dentre as terapias, a que para aquela pessoa naquele momento fizer sentido e que seja algo que ela consiga se engajar naquilo, né? Eu gosto de dizer isso até para medicação. Não adianta de nada eu propor um tratamento medicamentoso para algo que, na minha visão, vai ser prudente, vai ser um caminho bom para seguir, se a pessoa não estiver pronta para aquilo, porque vai ser eu passando a medicação de um lado, a pessoa do outro lado resistindo àquilo, achando que não vai fazer bem, e acaba virando um embate em vez de uma construção conjunta, né? Feito, eu sempre gosto de dizer que é muito importante para esse processo. Então, eu não gosto de invalidar nenhuma forma de terapia, Sim. né? Eu gosto muito pelo contrário de quanto mais eu conheço, quanto mais eu vejo as pessoas falando bem e se sentindo melhor com cada uma, reconhecer a importância de cada uma e saber que aquilo pode ser útil, Uhum. né? Então, achei perfeita a sua colocação da sua experiência, porque no fim das contas a gente tem para trazer isso mesmo para as pessoas que estão procurando conhecer o nosso trabalho e como é que funciona o cuidado em saúde mental. É o que a gente tem de estudo científico, o que a gente tem de palpável, de material para aquilo, e também a nossa relação com a prática. O que a gente conseguiu tirar da teoria e trazer naquelas pessoas que passaram pela gente, em termos de melhora, em termos do que a gente viu funcionar, né? E é muito importante o doutor Tiago está falando aqui. ah, Quando você procurar um apoio, que seja, ah, inclusive nessa questão das terapias, existem terapias hoje que elas são aceitas, validadas pelo SUS, né, o Sistema Sim, Único de Saúde. É importante você verificar, puxa, será que aquela terapia ali, ela tem fundamento, ela foi validada, né? Isso é sim, importante. Por perfeito. exemplo, a hipnose é uma das formas de terapia que é considerada até pelo Sistema Único, né? Sim, Tanto que eu tenho alguns colegas formados na área de hipnoterapia comigo, uhum, que são psiquiatras, médicos, sim, gastro, desenvolvendo até estudos. Tem até um médico que eu sigo muito ele, que também fez a formação também comigo em hipnose. Não, uhum, é de outra turma, mas sigo muito ele, que ele coloca, inclusive, os aparelhos, ele comprou aparelhos, né, para poder fazer as medições sim, das ondas cerebrais durante o processo de hipnose. uhum, Achei tão interessante porque é uma abordagem, doutor Tiago, científica, com exato, embasamento. exato. E fora do país, a gente tem até uns estudos mais apurados, Sim, né, na Universidade de Zurique, na Suíça, onde eu estive lá, né, para estive na Suíça, na Europa, para fazer alguns treinamentos. uhum, E lá existe um estudo, tem até um projeto chamado Hypnoscience, uhum, dentro da Universidade de Zurique, que estuda essas questões dos efeitos da hipnose. sim, Então, é algo que o paciente precisa entender que tem estudo, mas também procurar os caminhos, né, perfeito, que têm validação, que são validados. perfeito. E com certeza reforçando também a questão da psicanálise, Sim, que tem validação, sim. da TCC, que tem validação, TCC, de que é a tantas sua área terapias também. que tem, sim, que eu estou me aperfeiçoando Sim, nisso, mas tantas técnicas que têm essa validação, ou seja, que existem estudos, existem protocolos, formas de fazer que são seguras sim. para justamente propor o tratamento da melhor forma possível. Então, achei sua fala muito importante nesse sentido, inclusive estimular que as pessoas, quando forem buscar um profissional e quando forem buscar um tratamento para aquele sofrimento que estão sentindo, procurar se informar a respeito, procurar realmente, poxa, essa área que eu estou buscando, esse tratamento que eu estou buscando, tem validação? Tem estudo que fala sobre isso? A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Exato. Saúde preconizam que é adequado? Acho isso fundamental, porque não é ser Dr. Google também, Aham. não é a internet dar o diagnóstico e o tratamento, porque isso de fato é um mito muito grande que a gente enfrenta diariamente, né? Os malefícios que uma informação errada, mal divulgada podem trazer.
Mas fazer isso com responsabilidade e procurar saber que existem formas de tratamento, existem áreas que podem ajudar naquele processo, né? Então, achei muito bacana essa questão da validação que você falou. Essencial, né, doutor Tiago? Isso. E sempre seguindo junto com a ciência, Sim, é essencial. perfeito. A ciência, ela dá esse suporte, Uhum. né, de validação, de confirmar mesmo aquilo que acontece, Sim, funcionamento fisiológico, psíquico do ser humano. É sim, muito importante buscar essas validações. sim. E que rumo a psiquiatria Uhum. está tomando hoje no mundo moderno, doutor Tiago? Essa interpretação está mais presente entre os psiquiatras ou ainda é um grande caminho de névoa, vamos dizer assim, nesse reconhecimento de tratamentos multidisciplinares, que seja com a PCC, que seja com a Uhum. psicanálise, com a hipnose, Sim. outras psicoterapias e terapias. Como é que a psiquiatria moderna hoje enxerga? Uhum. Né? Principalmente vocês que estão vindo aí com essa juventude, né? Uhum. Se a gente pode dizer dessa forma, Sim. a juventude psiquiátrica, né? Que está Sim. chegando, o médico psiquiátrico Sim. está chegando aí. Sem dúvida, isso eu afirmo sem dúvida nenhuma, Sim. que hoje em dia quem não acredita que é tão importante quanto no tratamento fazer essas outras abordagens, fazer essas outras intervenções, vai ficar para trás. Né? Porque a gente vê diariamente, quem abre os olhos para isso, quem tem um estudo mais moderno, eu diria, com relação a isso, vê que tem casos que não caminham sem outras intervenções. Uhum. Então você pode fazer um medicamento de ponta, Sim. que pode custar milhares, você pode fazer intervenções que podem precisar de centro cirúrgico ou o que precisar para as pessoas, que isso existe estimulação magnética transcraniana, existe a eletroconvulsoterapia, né, de forma segura, de forma em centro cirúrgico, com estudos para aquilo. Mas Lobotomia, né? Existe hoje a lobotomia, aquela de. não, lobotomia hoje em dia não. Existem, pelo menos do meu conhecimento, Sim, as mais preconizadas em termos de intervenções são a eletroconvulsoterapia, que é de uma forma segura no centro cirúrgico, com sedação, em que a pessoa tem um estímulo que certo, acontece, certo. um choque, que é em áreas específicas, de forma específica, na intensidade necessária, Uhum. e pelas vezes que precisar, Sim. sem sentir nada com relação a isso. Então, é um processo indolor, seguro, que traz uma melhora. Uhum. Existe a estimulação magnética transcraniana, que se faz um posicionamento de campos magnéticos, de forma que externamente esses campos emitem pulsos, e que esses pulsos nas áreas adequadas do cérebro vão trazer melhora. Lobotomia, acredito que de fato não exista mais, da forma como terapia de choque térmico feito já existiu, né? Coisas que caíram por terra porque se viu que não traziam benefícios. Então, o que eu estava dizendo, puxando um pouquinho, fechando um pouquinho aquela ideia, é que a pessoa pode fazer o tratamento de ponta que for, ou o tratamento que seja para a pessoa mais resistente. Uhum. Vai ter um percentual de pessoas que, se não fizer mudança de hábito de vida, de alimentação, de sono e terapia, Aham. não vai sair do canto. Pode até melhorar. Sim. A pessoa pode até, enquanto toma a medicação, se sentir melhor, mas dificilmente vai chegar naquele 100%, né, de remissão, de realmente não ter sintoma, daquela qualidade de vida que se busca em qualquer tratamento que a gente faça. Então eu acho que a gente está abrindo os olhos para isso. Acho que quem estuda, quem procura se atualizar, vê o quanto é importante, e a tendência é só de, se em um momento existia uma ciência que o profissional, aquele profissional sozinho fazia tudo, Uhum. era, digamos, o psicoterapeuta e era o médico do coração e do intestino, de tudo, feito já foi lá atrás, Sim. se ramificou pela importância de saber que cada um tinha que se especializar um pouco mais naquilo. E acho que hoje a gente faz um movimento convergente, um movimento de juntar o que cada um é muito bom e saber que juntos pode fazer um trabalho ainda melhor Em prol do em paciente. prol do paciente, sempre, porque Uhum. de fato nada faz sentido na prática da gente, na experiência da gente, no que a gente adquire de conhecimento, se a gente não abrir os olhos para o que pode ser melhor para aquela pessoa que a gente está cuidando. E cada universo é interessante, Tiago. Eu sempre abordo isso com o paciente. Antes de iniciar uma psicoterapia, o primeiro contato que eu tenho com o paciente, eu sempre falo isso para ele. Você é único. Sim, É um universo único. Eu sim, sempre costumo falar isso. E é sim, verdade. sim,
a abordagem que a gente tem, ela é única para cada pessoa. Claro que existem protocolos, como você Exato, falou, exato. medicamentoso, com a dosagem na sua área, Sim. como existem certas intervenções na minha área também, que, opa, ali Uhum, existe um caminho. uhum, Porém, cada pessoa tem seu universo psíquico e cada pessoa é única, né, Tiago? Não perfeito. existe como você cuidar de forma genérica. Não, Não funciona. não funciona. Exatamente. Por exemplo, eu posso passar a mesma medicação para a mulher jovem de 20 anos A e a mulher jovem de 20 anos B. Podem ter, inclusive, um perfil físico parecido, podem ter sintomas parecidos, mas a história de cada um é diferente, a relação com a medicação, a relação daquela pessoa com o mundo é diferente. E às vezes são essas nuances, que podem até passar despercebidas se a gente não tiver cuidado, que fazem com que o mesmo tratamento possa funcionar em uma e não na outra. Inclusive a própria questão biológica, a relação daquela pessoa com aquela medicação que nela pode fazer bem e na outra pode não fazer. Uhum. Isso é possível que aconteça. Então isso vale para tudo, a terapia, né, transtornos que se usar só a terapia ou se usar só a medicação podem de fato melhorar até remitir, mas até nisso vai ter pessoas que precisam de uma abordagem diferente dentro da mesma terapia ou de uma medicação diferente. Exatamente. E aí quando a gente vê questões mais graves, quando vê questões que precisam de um pouco mais, a gente vê que isso fica cada vez mais insuficiente se for feito de forma isolada. Então também reforçar a importância para quem procura se cuidar, que procure de fato e que procure manter esse cuidado. Não é só começar uma terapia, não é só começar uma medicação, mas fazer, seguir as orientações, buscar se implicar, tirar dúvidas, estudar sobre aquilo, cuidar do dia a dia. Não adianta de nada eu ser uma pessoa que estou com a terapia em dia, tomo o meu remédio, mas faço um trabalho que não me satisfaz, vivo uma vida que não me satisfaz. Às vezes a pessoa tem necessidade de fazer isso, inclusive, mas que eu sei que para melhorar eu tenho que procurar mudar alguma coisa naquilo ali, mudar a minha relação com aquilo. Então, se eu passo por cima do que diariamente me traz sofrimento, me traz uma angústia, e procuro coisas pontuais para suprirem aquilo ali, eu estou fazendo um paliativo ali, né? Eu estou tirando um pouquinho daquele sofrimento naquela hora, mas não estou fazendo algo que muda a minha vida, sabe? Uhum. Então, importante é ressaltar essa. E o profissional, então, seja da psicoterapia, seja o profissional médico psiquiatra, ele, o bom profissional é aquele que tem amplitude nessa visão, Sim, aquele que reconhece e tem sim, essa amplitude. Como você falou, sim. ou isso, ou devido às demandas atuais, ele vai ficando para trás. Isso. A Vai gente ficando para trás. precisa se especializar cada vez mais, Sim. precisa ter conhecimento técnico para saber de fato o que está fazendo e fazer de forma adequada, mas não menos ter essa amplitude de saber que aquilo não é 100%, que aquilo não é a solução Tábua para da tudo, a salvação. tábua da salvação, exatamente. Então a gente precisa ter um olhar muito focado no estudo da gente para se aprofundar naquilo, né, algo vertical, mas também não deixar de ser horizontal. Saber que existem muitas outras coisas envolvidas naquele processo. Muito bom, Cada vez mais uma visão ampla nesse sentido, não ser só numa direção, né? muito bom. Isso oferece riqueza para o profissional e riqueza para o paciente, né? Perfeitamente. Ah, e para a gente finalizar, Tiago, gostaria de falar, doutor Tiago, sobre a questão do. Estamos no mês, né, de Setembro Amarelo, Sim, conhecido como Setembro Amarelo. sim, Aí eu gostaria de lhe ouvir falar um pouco, se você tem como profissional de saúde mental, sim, falar um pouco sobre esse tema sim. e alertar, falar um pouco diretamente para o público da Perfeito, importância desse momento, se você puder. perfeito. É, a gente está no mês de Setembro Amarelo, não é à toa que se fala nisso. Uma questão de que existe um motivo para a gente procurar cuidar da saúde mental e procurar prevenir o suicídio. O suicídio ainda é das causas mais importantes de morte no mundo. Sim. Saiu um estudo recente de que entre jovens de 15 a 29 anos seria a quarta causa. Então, para pessoas que não teriam motivos nessa idade para morrer, uma das causas mais importantes é o suicídio. E que isso é uma crescente ainda em alguns países. Alguns países se conseguiu reduzir essas taxas. Isso tem a ver com a questão do desenvolvimento socioeconômico, as políticas que se fizeram, a forma como isso foi abordado para a população. Mas em outros essa taxa aumenta. No processo de pandemia, essa taxa de suicídios aumentou, porque as pessoas se viram muitas vezes sem uma qualidade de vida que tinham antes, sem uma saúde que tinham antes, ou inclusive sem uma rotina que tinham antes. O isolamento foi terrível para muitas pessoas. Ver
pessoas queridas adoecendo, indo embora, falecendo por conta da Covid, foi um processo terrível. Isso trouxe muito adoecimento. Então eu queria alertar com relação a isso. O suicídio existe. Deve-se falar a respeito para poder se cuidar, para poder se cuidar do sofrimento das pessoas e mostrar que existem formas de saída e de enfrentamento, né, que muitas vezes a pessoa não conhece. Inclusive pessoas jovens, pessoas que você, olhando de fora, não entende muitas vezes a angústia e o porquê dessa angústia. E aí eu acho que cabe a cada um também ir percebendo essa importância desse momento. Não vou dizer também que o Setembro Amarelo é uma coisa que, se a gente fala em suicídio e fala que existe, vai resolver o problema de todo mundo. Afinal, precisa de qualidade de vida, precisa de uma qualidade de saúde melhor para a população, questão de alimentação, oportunidade de trabalho, tudo. A população, a sociedade tem que melhorar no que traz sofrimento, né? Para poder, inclusive, reduzir o sofrimento mental, reduzir a incidência de doenças. Mas a gente também não pode negligenciar, atribuir somente a isso e deixar de falar em coisa que muitas vezes é tabu. A pessoa acha que falando em suicídio, perguntando se alguém já teve vontade de fazer, ou de se machucar, ou vontade de sumir, acha que vai reforçar e na verdade é o contrário. Quanto mais a gente fala, mais a gente dá oportunidade de fala para aquela pessoa que às vezes tem um constrangimento em falar naquilo, não sentiu a oportunidade em trazer aquilo. Tem aquele sofrimento, mas acha que se falar vai ser julgado pelos outros. E aí a gente abre um espaço para que as pessoas se sintam acolhidas. Então, se você tiver de alguma forma num sofrimento intenso, ou com algum pensamento de se machucar, ou com algum pensamento de fazer algo contra si, com pensamento de morte, com um planejamento, algo desse tipo, procure ajuda. Porque fato é que a gente hoje não deve negligenciar isso de forma alguma, e existe muita gente muito bem capacitada para cuidar, para ajudar, né? E a pessoa não está sozinha, né, doutor Tiago? Perfeitamente, perfeitamente. E entender que você que está enfrentando alguma dificuldade como essa, não sabe lidar com essas emoções, como o doutor Tiago explicou, existem sim pessoas capacitadas e você não está sozinho, sozinha. Busque ajuda. Inclusive, eu vou até falar um número que eu sempre abordo, de tamanha importância. Eu acredito que é um trabalho de extrema importância para a sociedade, que é um grupo CVV, né? Centro de Valorização da Vida. É um grupo que desenvolve um trabalho de escuta para pessoas que não sabem, estão em sofrimento e não sabem como procurar. Às vezes não tem nem acesso em sua cidade, algo assim, e a dor está tamanha e eu vou fazer o quê? Se você não tem condição de arcar com a psicoterapia, Sim, de repente ali o sistema gratuito ainda vai ter muito tempo ali, você fica, puxa, ainda vou esperar muito tempo, que a gente entende que a demanda é grande, né? sim, Você pode sim conversar com essa equipe preparada para te ouvir, perfeito. para que você possa externalizar aquilo que você está sentindo. É muito importante. CVV, eu sempre falo isso. Às vezes no Instagram me perguntam, existe um canal gratuito, existe o CVV, que você pode conversar, pode dialogar, e basta você ligar do seu número, né? Seu telefone 188, Isso, não é isso, doutor Tiago? Ou acessar o site www.cvv.org.br ou pesquisar na internet sobre o Centro de Valorização da Vida. perfeito. E aí você, através dos canais de chat, pelo telefone 188, hoje é 188, Uhum, através de outros canais que eles oferecem, você pode ter uma escuta. A qualquer momento do dia, 24 horas, tem uma sim, equipe sim, para conversar com você. sim, Não é isso, doutor? Então é muito importante, fica esse alerta e você não está sozinho ou sozinha. Existem profissionais como eu, como o doutor Tiago e milhares de outros profissionais que estão aqui para lhe trazer apoio, pelo menos uma orientação, pelo perfeito, menos um caminho. perfeito. Certamente a gente vai lhe ajudar de alguma forma. Hum, Busque esse cuidado, é muito importante. hum, Então, doutor Tiago, hoje vamos finalizar por aqui. Foi excelente o nosso diálogo. Vai enriquecer bastante, né, o canal aqui do podcast. E vamos marcar outros momentos aqui para trazer outros temas importantes sobre a saúde mental. perfeito. Então, fica aqui o meu agradecimento ao doutor Tiago Ferreira, psiquiatra, e
Quem desejar buscar apoio com um médico psiquiatra como ele, aqui vai ficar aqui embaixo as informações, quem desejar buscá-lo. Também ele tem o Instagram, né? Vai estar também no visor aqui, em algum lugar. E é um recado que eu sempre digo. O programa aqui é para esclarecer e trazer à tona assuntos relacionados a justamente esse tema da saúde mental, de forma leve, de forma objetiva e de forma que você do outro lado entenda nesse dia a dia. Esse é o objetivo do programa. Então hoje a gente trouxe um médico psiquiatra para a gente discutir sobre esse mundo da psicoterapia, que é o meu mundo, junto com a psiquiatria, e trazer luz a esse assunto que é tão tabu ainda, que é tão pouco falado, que é a saúde mental. Então, muito obrigado pela audiência e é uma grande alegria contar com você. Nos vemos no próximo capítulo do programa Mentes Infinitas.